você já tava falando, né? E aí, minha gente, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Everton e hoje estamos aqui para ter uma conversa com o triatleta Eduardo França. É isso daí. Fala, França, tudo certo com você? Tudo certo, Pavarim. É um prazer, Tirando. né? Obrigado aí pela oportunidade. É, Valeu. vamos conversar um pouco aí, contar um pouco da minha história, né? No esporte, que é um pouco diferente dos outros dois que passaram aí, né? Mas vamos lá, tem Tamo bastante coisa aí. que é engraçada, que é bem divertida aí, que vai agregar bastante. Aham. Beleza? Viu, me diga uma coisa, você começou nadando, né? É isso daí. O triatleta começou Normalmente os triatletas começam nadando ou começam correndo. O França foi Dificilmente tem um caso esporádico aí, né? De um é, ciclista, mas a maioria é nadador ou correndo, né? ou corredor. Mas é isso daí, né? Conte. Quando Vamos que você lá. começou a nadar? Comecei na natação olha, eu já sabia nadar desde os 3 anos, né? Minha mãe colocou na natação, então, 3 anos de idade? 3, 4 anos ali, minha mãe já colocou na natação, né? Um Era bebê, bebezinho. né? Então, eu comecei a treinar, cara, com uma intenção de um amigo meu ali, com 11 anos de idade. Treinar mais Treinar a sério daí. sério, assim. Eu já sabia nadar, né? Tipo, que com 3 anos tem que ter o Foi. Era natação para bebê, professor. né? O que tem hoje em dia ali, mais a climatização ali com a água e tudo Ah, mais, tá. né? De Até, quatro viu, me anos. conta uma coisa. Quando o neném nasce, eu vejo bastante vídeo, cara, que tipo, sai da barriga, a mãe já bota É, nadar e tal. Parece que o é. cara sai, parece um peixinho ali. Isso daí, Tipo, depois eu vou até contar, né? Mas minha esposa, ela é professora de natação, né? aham. E ela mostra uns vídeos assim que você fica meio, sabe? Tem, tipo, no Japão, as Como crianças é que pegam o bebê, fazem? joga na água e E dizem já que é isso daí. sai. E a Será por criança quê? não engole a água, é engraçado. Mas enfim, é algo aí bem Aham. curioso pra nós. Tá, ele estava falando Mas dos vamos 11 lá, daí anos. eu comecei a treinar aí com 11 anos, né, na natação. E comecei a participar de uns catarinenses ali, né, de natação que tinha na época. Porém, como eu não fazia parte do grupo de treinamento, eu treinava mais sério, né, Você nadava treinava na três. raia, É né? isso daí, sempre nadei na raia ali. Aham. Então, no começo eu comecei nadando ali 3 vezes por semana só, né, mas mais sério, assim, para competir. Por causa que o horário da escola não batia, enfim. Mas aí fomos um Isso ano, com tudo 11 anos. 11 anos. Tipo, tava no auge ali, onde É, que, tipo, jogador olímpico, atleta olímpico começo, começam isso daí. nessa Daí, idade, né? com 12 anos eu mudei daí para outro horário na escola, né? Daí eu Hum, consegui começar a ir pro treinamento mesmo. Então no treinamento era todo dia, né? Era 2 horas de água ali. honra, Então era bem pegado, puxadinho. isso Mas com daí. 11 anos, Daí cara. com 12, né? Que foi no outro ano já. Mas aí treinava com os adultos, O tipo, treinamento na raia ali, agora deu uma mudada, que eu não sei te dizer bem certo, mas na época ali, posso te dizer que era mais pra era de 11 joguinhos, até 16, era o Lesc e Joguinhos colete só. joguinhos. A natação sempre foi um pouco diferente, a idade do Lesc e Joguinhos era sempre reduzido. Tipo, se, por Hum, exemplo, os outros esportes era até 15 ao Lesc e a natação era até 14. era Era sempre sempre um menos? ano a menos. Por quê? Olha, eu não Será sei que porque a explicar. inicialização Eu é já tive antes? azar ainda de vários do Lesc aí. Até nesse primeiro ano de treino aí, eu foi a época da gripe suína, eu acho, cara, isso daí. E daí o meu tempo, assim, que eu tava fazendo nas provas, era tempo pra pegar final em Olesc. E pra pegar um Aham. final em Olesc, cara, caçador tava, tipo, acho que não vou te dizer 10 anos, mas perto de 10 anos aí sem pegar. Sem pegar. E daí tava eu e minha atual esposa, né? Os dois iam pra Olesc na época, só que na época nós era só colega de treino. Colega de treino. Isso. E daí foi lá, cancelaram. Olesc Sério? daquele ano, Tipo, você tava bem pra é, pegar a final. isso daí. Daí aquele ano já era, o Meu, Leste. e quanto que faz, tipo, um tempo de um profissional, É, isso por daí. exemplo? Vamos lá, eu era nadador de costas, né? Daí depois Aham, mudei naquela tudo, época. enfim, mas eu era nadador de costas. Com a minha idade ali, na época eu fazia os 100 costas para 1,5. E, tipo, se Um for... nadador olímpico hoje, ele nada para 55, né? Olímpico, mas pensa que eu tinha 12 anos, né? Sim, fazia Então, 10 segundos. 10 segundos, Querendo né? ou não, é pouco se for no ver dos leigos, mas é muito ao ver Muito, dos nadador, meia né? piscina quase, né? É algo. Mas Tipo, enfim. é muito, cara. Só que pro tempo da ULESC da época era um tempo bom, assim, sabe? Sim, dava pra beliscar a medalha, dava pra Isso. ficar Não, com campeão às certeza. vezes. E daí o que aconteceu no outro ano? Mudou tudo as idades, deu Lesc, o Lesc queria até 14, estourou até 16. Putz, aí já E pegou um daí já pegou tempo 2 anos a mais, daí já era. Daí diferente. o outro ano eu nem fui para o Lesc. Não, minto, eu fui para o Lesc e fui para uns Jogos Abertos com 13 anos de idade.
O mais novo. Isso daí, fui só pra completar um revezamento que tinha na época E ali. aqui tinha jogos abertos, gente pra É, na verdade, competir? quem que nadava, né? Era o pessoal daí que treinava na outra academia, né? Treinava na Tônus ali. Ah, Que tá. era o Ramon, o Leandro e o Mas Júlio. eles também não tinham idade, eu tinha. O mais velho era o Leandro ele é uns 4 anos mais velho, então ele devia ter uns 18 se tivesse. Pois é, também, É, tipo, se for comparar então jogos jogos abertos, abertos, isso daí. Daí fomos lá, nadamos revezamento, mas só realmente eu fui pra completar, né? Na época, quando eu caí, cara, na água, eu tinha que nadar uma prova individual, né? Uhum. Tinha que estar inscrito pelo menos. E daí caí na água do meu lado, assim, tinha um nadador que tinha sido finalista da Mundial, né? E daí no nado peito, que daí era outra modalidade, tinha o Aham. Fischer, né? Que ele foi atleta olímpico daí já. É. É, daí imagine nós no revezamento, os caras já tinham terminado, já estavam seco e nós Engoliram! estava nadando Nossa! ainda. Mas enfim, daí Cara, continuamos ali treinando, né? Fui para alguns joguinhos. O Lesc, fui para mais uma, e Jasco nunca mais fui, só joguinhos de Lesc. E daí continuava nos catarinenses ali, né? Era sim. mais focado ali no catarinense não federado que nós tinha, Ah, tá. e era bem puxado, era É, 4 etapas ali, sabe? por exemplo, hoje é em Joinville, amanhã em Florianópolis. Isso. Basicamente isso daí. Desculpa. Joinville, Soma ponto ou não? isso tem, ele é um circuito, né? Então, por Entendi. exemplo, vamos lá, nós começamos, 4 etapas sempre, né, no ano, e daí vai somando ponto. Daí no final do circuito é o Calculado. calculado, isso nem. Eu lembro que eu Ah, fui campeão no 13 e 14, que é as idades, né? No 13 e no 14, ano. eu fui no 14 anos. Quando eu tava com 14 anos, eu fui campeão do circuito, Uhum. né? Daí no 15 e 16 eu fui campeão tanto no 15 quanto no 16. E quando eu mudei pro 17, eu fui campeão no 17. Daí quando eu fui pro outro, daí eu O parei. Tipo, focado, né? é, Poxa, no era. circuito ali eu fui campeão acho que umas 4 vezes assim em seguida. Eu não fui num ano, cara, por causa que eu não participei de uma etapa. Mas mesmo assim, acho que eu fui terceiro no geral ali, porque eu nadava muita prova, né? Sim. Eu era nadador de costas, porém eu nadava. Enrolava mais ou menos um peito, daí crawl todo mundo nada, né? Aham, E borboleta vai. Então eu nadava um medley meio mais ou menos assim, que dava Dava pra chegar. dava pra chegar, e dava pra pontuar bem, sabe? Então Entendi. era o que me ajudava Pois bastante. é, e tipo, essa questão da pontuação ali, ela funciona como? É o Primeiro, crawl, é no crawl, peito no peito ou não, pega não. tudo Pega geral? tudo geral. Quanto Até por mais isso, pontos você faz. isso daí. Daí se batesse um recorde do campeonato também, de ganhar mais uns pontos, sabe? Daí, por exemplo, Entendi. assim, pega um nadador, não é querer dizer, né? Mas um nadador de peito, quando ele é muito específico no peito, ele é peitista. Ele não vai nadar bem um costas. Muito menos ele vai Entendi. nadar bem um. É claro, tem os casos esporádicos aí hoje em dia que você vê que estouram em todas as modalidades. Aham. Mas um peitista, às vezes, é só peitista, né? Então Não. não consegue nadar outras coisas. Porque é Então, muito específico do peito isso? é bem específico, sabe? O cara tem que Porque ter. o Costa Eu acho. e o Crow é meio a mesma musculatura e tal, só Isso. muda os ângulos, porque uma de frente, outra Os de dois costa, né? nadam mais bonito hoje, né? Vamos dizer aí. O mais bonito que quando o cara nada muito bem é o borboleta, né? Você olha assim o Aham, cara nadando, parece que é fácil, mas você sim. vai nadar É 50 muito metros, tá sofrido. É a morto. pior, eu acho, de nadar E, é a borboleta, e né? daí o peito, cara. O peito é muito bonito de se olhar, né? E o cara desliza na água. Ele tem que ter uma Aham. propulsão muito boa, né? A perna tem que ser E a muito musculatura forte. muda tudo. Muda tudo, né? Você tem que ter força no joelho. Até no joelho, vamos entrar depois num assunto ali que eu tive que operar depois, e a natação foi praticamente Ixi. abandonada. A pegada do pé também, eu acho que É isso daí, influencia não. Tem bastante, né? gente que diz até o jeito que é o formato da perna, assim, sabe? O Cara, pé, se for maior, influencia também não, ou não? certeza. Ah, Sério? imagina, né? Os O pezão, a nadadorzão ali com lancha o de pezão, 45 mão ali. grande, né? Uma coisa que com certeza você deve reparar em nadador, né? Nadador tem o tronco aqui muito grande, né? Aham, E tipo, a envergadura fica muito grande. Até mulher, entendi. às vezes, não gosta de nadar tanto, porque mulher O começa a ir ombro. largando, né? E realmente não é mito, É né? porque a musculatura Você ali começa isso influencia, daí. né? Você trabalha muito a parte de cima, né? Aham, Depois que eu comecei até o triatlon ali, a natação pra mim era, tipo, eu comecei a sentir que eu comecei a diminuir, né? Que eu diminui um pouco o ritmo, né? Mas aham. quando você nada muito, você sente que você fica Que alonga mais. a parte de cima e a parte de É, baixo vai funilando, isso assim. daí. Faz Cara, muita força, né? imagina. Mas, enfim, daí continuei praticamente no circuito lá do Catarinense não federados, né? Aham. Daí o último ano, eu lembro que foi no terceirão ali na escola, né? Que foi. Eu tava com 17, eu ia completar 18. Daí eu já nadava com 18, né? Sempre um ano na frente, assim. Uhum. E deu que essa situação, que no último ano, nos últimos dias de aula ali, eu acabei numa brincadeira de futebol na escola, rompendo o ligamento do joelho. Então, Vixe Maria. ali ferrou, né? Então eu O pensei, cruzado? tipo, era o cruzado.
Então eu rompi o ligamento, foi em dezembro, né, que eram os últimos dias de aula, eu fui operar o joelho só em junho do outro ano, né? Porque não é algo que você precisa operar imediatamente, né? Você pode ficar com o joelho até, se quiser, para Mas sempre. dói? Mas Dói ele sai do pra lugar, caramba. né? Você sente assim que ele se vai Ah, tá, deslocando, né? entendi. Então, Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de nem que lesão, cara. isso daí tinha, daí foi o menisco também, foi, Meu enfim. Deus. Daí em junho eu operei. Daí Do ali outro no ano. outro ano. Porém, no meio desse ano aí, em acho que foi ali no, sei lá, em março, abril mais ou menos, tinha uma etapa de ser catarinense no federado, faltava uma pessoa para fechar um Você revezamento e foi. eu fui. Mas tava treinando ou não? Eu nadava, né? Porque o que que eu fazia? Eu não fazia na virada ou ponta, eu não dava, né? Porque Uhum. eu sou canhoto, então eu colocava minha perna da frente para fazer força e eu rompia da esquerda, né? Ah, tá, Eu entendi. colocava a perna da frente para fazer força, na virada eu fazia Aham. força na esquerda. Daí se eu batesse a Tudo. perna de crawl, né? Que você bate assim, você não sente nada. Mas Uhum. peito eu não podia mais nadar. Porque dobra daí pra Dobra, daí quando eu você. esticasse eu sentia a Aham. fisgada. Então eu só nadava borbo, Daí, costas e crawl. peito esquece. Já era. Então medley eu não nadava mais. E Sim. daí fui para essa etapa do catarinense sem dar uma ponta durante esses, por exemplo, 5 meses eu não tinha treinado ponta, né? E daí eu tinha que Chegou fazer com a perna lá. ao contrário, tinha que fazer com a saída. Sim. E daí na hora da virada, fazer um pulo Tudo só com uma diferente. perna, eu não podia forçar a outra, porque senão Mas e doía muito. foram bem daí ou E não? fomos bem, sabe? Eu lembro que até tem um vídeo no YouTube ali, cara. Daí foi o último ano que eu nadei, nós batemos o recorde do circuito, e isso foi o quê? Eu tenho. Faz uns 8 anos e o recorde tá lá ainda. E olha, Sério? Mas eu é do acho que quê? ano É passado. É que ano medley? passado. É, do medley. Do Daí eu medley? fechei crawl, né? Você fechou no crawl? Porque daí o Costas nadou o Luca, no peito nadou o Felipe. O Felipe até foi um grande nadador de caçador aí que teve, né? Aham. Daí o Borbo nadou o Curax e eu nadei no. William? É o William. E nadou forte, cara. Pra você ter uma ideia, ele nadou quase mais forte que eu nadei de crawl, né? Porque eu não tinha. Eu não conseguia fazer força. Não, foi muito forte, sim, sabe? É bem. É É massa de cara, lembrar, sabe? Você lembra imagina. assim, era. Nossa, parece agora que eu comecei a pensar. Faz anos, cara. Aham. Imagine, foi. Tinha 18, eu tô com 26. Faz 8 anos já. Pô, faz tempo, Porra! Mas Cara, eu me lembro que eu nadei com o Felipe Kukurix quando eu é, tinha, sei lá, 12, 13 anos também. E, cara, os piá estavam ali, uhum, velho. Tipo, aparecendo, sabe? é isso aí. Nós, tipo, nós ia nas competição, nós ia lá na lista pra ver, cara, nós éramos os últimos nomes ali, não tava nem na frente, tava lá por último, assim. E os piá onde é que foram, Não, né? cara, o Felipe, cara, pra você ter uma ideia dele, foi pra fora, nadou, né? Ele chegou a nadar aquelas Olimpíadas Juvenil lá em Londres, cara. Aham. Aquilo ali foi. Desumano. O cara dava. Ele tinha o dom, né? E foi Sim. esse tipo assim, O numa. corpo também, o É, bicho era alto. isso daí. O corpo dele era totalmente um peitista, né? E, Porém, ele era um caso de coragem, como eu te falei. sim, Nadava pra era caramba, costas, peito, crawl, borbo, tudo tudo ele nadava. que Mas o vinha, peito ele era. Ele sabia, realmente era o bicho. era o cara. Aham. E daí, enfim, né? Depois daí eu terminei o terceirão, daí comecei a faculdade, e na faculdade ali eu tinha parado natação, tudo. Isso aí não vou mais fazer, Vou focar na minha estudo. faculdade, né? Porque daí minha faculdade eu fazia em Videira, né? Eu sou Uhum. formado em engenharia química, então eu fiz lá, e era período integral ainda, né? Estudava de manhã e de Ferrado. noite. Então eu ia de manhã para Videira, estudava, voltava, quando eu não tinha estágio ainda, né? Voltava para Caçador, daí de noite ia de novo. E brasileiro se competia também ou De não? natação, não. O máximo que eu competi foi um JEBs. É JEBs que diz, né? Jogos Jogos Escolares. escolares, É, sim. isso aí. Mas brasileiro Que nunca foi pra competi. fora Isso daí. nem. Eu nunca, tipo assim, quando eu ia, sabe, eu tive umas 2 vezes que nós pensamos em ir. Uma vez treinar em Chapecó, uma vez treinar em Porto União, que a equipe era um pouco maior, assim, sabe? Uhum. Que eles federavam e seguia. Porém, é claro, eu podia ter A seguido, que meus natação, pais sempre me apoiaram muito, sabe? Mas nunca foi algo assim que eu disse, não, é realmente isso que sim. eu quero, né? Eu sempre tinha. Desde novo É, nadando ali e tal, mas só nunca que pensei assim. profissional, seguir Se eu rumo. for querer dizer, né, um atleta amador, eu sou um amador, cara. Amador O geral, cara assim, em nadou desde tudo. os 3 anos de idade, e sou amador, Amador, tipo, competia tudo e fica falando que é amador. nunca Querendo ou fui não, profissional, né? você treinava todo dia, Todo cara. dia, cara. Então, Todo dia mesmo. treinava todo dia, só fazia aquilo, É, tinha disciplina pra aquilo, era focado, o cara se torna profissional. é, Só mas daí que no eu acho final que não tem ali. muito apoio também pra. Natação também nós não tinha muito assim, né? E claro, às vezes tinha os apoios da fundação ali, até no meio de toda essa turbulência, teve uma época que eu fui junto para outra academia, porque ele tinha a bolsa lá, né? Daí Sim. foi até nessa época, cara, que daí eu fui para lá, daí eu comecei a conversar com a minha atual esposa, que é
é filha da dona da outra academia, daí começamos a conversar, e daí, Olha os rolos. daí começamos a namorar depois de um tempo ali. E daí E voltei até pra hoje. raia, e daí estamos até hoje. Então isso faz em 9 anos já também. Foi um ano antes, tá? Deu parar de nadar E ali. quando que você conheceu ela? Desde os 11? É, Começou a isso treinar daí. lá? É, ficamos acho que uns 3, 5 anos treinando ali. Só de Meu colega de Deus do treino céu, mesmo. cara. E a minha técnica é minha atual sogra, né? Minha ex-técnica. Às vezes Agora eu atual. odiava nadar, né? É que, claro, depois que eu mudei pro triatlo, eu comecei a amar prova de fundo, né? Porque a prova de fundo é acima aí de 800 metros, né? Na Na natação. natação? Mas eu era velocista nato, assim, nadava Gostava de 50, nadava 50, 100. Olha, 100. o 100 eu já achava meio pesado, mas os 50 era o que eu gostava. Mas enfim, daí às vezes no meio do treino ela passava tipo 1.500. Eu falava, não, não vou fazer. E daí Puta nós brigava, merda. era engraçado. Eu, tipo, Mas você já era tua não, sogra ou não? Não, não não era era ainda. ainda? Foi até engraçado quando eu fui. Tive que pedir a mão da moça, né? Imagina, chegou pra falar, oi, sogrinha. É engraçado. Mas, enfim, né? Daí fui pra Videira, né? Comecei a estudar lá. E daí, cara, a partir daí quase começou o triatlo. Ou como que começou, né? Poucas pessoas que sabem. Eu comecei a fazer estágio numa empresa aqui de caçador, né? E daí nessa empresa, cara, eu tinha ganhado um pouco de peso, né? Imagina um atleta que nada todo dia, cara, faz esporte todo dia e parado. Eu Do tenho, eu nada, tenho uma genética assim que eu pra sou ganhar. fácil a ganhar peso, né? Eu Uhum. tava um pouco mais Mais cheio, assim. inchadinho. Daí, beleza, daí surgiu uma. A empresa tem uma academia particular, sabe? Daí surgiu um concurso lá, uma coisa assim, que tipo, quem perdesse mais peso, mas não era só peso, né? Tinha que ser percentual, né? Percentual de gordura. Ganharia lá uns valores na compra. Ó, Eu pensei, mas eu vou me enfiar nisso daí. só pra ver. Aham. Já tô. Mas daí os caras da academia falaram, cara, você é magro, você não vai conseguir. Daí eu falei, beleza, mas se eu perder, tipo, 3 quilos, alguém que tenha muito mais peso vai ter que perder 10 pra Sim, equiparar o que eu tenho. pra E, dar pareia com o e percentual de gordura, né? comecei a nadar de volta, Voltou? daí eu comecei a correr, que eu odiava correr por causa do joelho, né? Pois é, e como é que foi isso Isso daí. daí? E o Você meu, foi na academia, o, fortaleceu pra o meu caramba? médico falou, você vai poder fazer tudo de volta, até jogar bola. Só que jogar bola eu voltei, eu operei com esses 17 anos, né? E Uhum. quando eu parei de nadar ali, eu voltei 5 anos depois só. E eu voltei, joguei uns futebol ali e parei. É que E o futebol, futebol, eu acho que tem muita lesão disso, né? é, Porque é muito é impacto, é muito muita impacto isso, parada, né? É muito. tipo tênis, né? Você vai para um Pois lado, vai é, pro volta outro. pro outro, É, exatamente. mas daí eu operei nesse ano. Isso daí o meu médico já liberou, sabe, pra eu correr. Ele falou, cara, claro, teve umas complicações ali na cirurgia, mas nem veio ao caso. Sim. Mas depois ele liberou, ele falou, você pode correr, vida normal, vai embora, que aí não. Que Aí você não estoura não mais. vai. Aham. Daí, cara, eu comecei a correr, mas correndo assim. Ia no Parque Central, dava uma volta e, nossa, tava com o celular aqui, né? Com aquele Aham. negócio, colocava o celular aqui, dava uma volta, olhava lá, meu Deus, tô morto. A volta no Parque Central, Um nossa, aqui quilômetro. dá 1 quilômetro. Eu falava, meu Deus, Ah, tá bom, já vou pra casa. tô morto. Eu falava, não, não, não. Mas nadava, né? Daí eu pensava, não, mas esses dois aí vai dar boa. Aham. Daí foi o que deu, chegou no final, cara. Claro, teve um cara que perdeu muito peso, ele perdeu tipo uns 15 quilos, dele foi o primeiro, e eu fui Sim. segundo, só que era engraçado, que o primeiro ele era gordinho ainda, eu era muito magro e o terceiro também era, e eles falaram, meu Deus, como que você conseguiu, né? Aham. Mas, enfim, daí depois Ficou disso no eu comecei meio a dos correr, dois. sabe? Daí eu olhei, tinha um grupo de corrida que tinham criado em Caçador, na época ali, que até quem era o técnico do grupo ali era o Donizete, né? Que é a O referência, mestre dos mestres. Esse eu quero mestre do, trazer também. do atletismo aí, né? Donizete aí é um grande cara do atletismo de Caçador. Donizete vai vir conversar comigo, cara. É isso aí. Donizete ali, o grupo, eu comecei a correndo e quando eu cheguei pra ele, eu falei, ó, cara, eu quero fazer um triatlo, né? Daí, então tá, vamos treinar pra você ter o triatlo aí. Vamos fazer. Daí eu lembro Parceiro pra que caramba. antes disso eu corri uma rústica, né? Essas provas rústicas que tem em Caçador aí, Aham. eram 5 quilômetros. Meu Deus do céu, cara, a primeira volta quando eu dei, não, primeiro eu fiz um teste de 5 quilômetros. Corri pra 25 minutos. Mandei pra ele 25:00. Mandei pra ele assim, eu falei, ó, Donizete, esse foi meu limite no Parque Central, né? 5 km deu 25 minutos? É um ritmo de 5 por mil, né, que nós 5 por falamos. mil. Aham. Daí eu falei assim, nossa, eu falei, ó, mas esse é meu limite, disso não passa. Dele, então beleza. Daí ele montou os treinos lá. Deu com um reloginho, cara, reloginho que só dava só pra saber Sim. o tempo mesmo, nada desse GPS que Aham. nós temos Tipo atualmente, né? Strava, assim, não tinha Não, nada não, dessas era um reloginho que, referências. ó, tá, na pista olímpica Cronômetro mesmo, e deu. Pau. pista olímpica ali, corria.
E, cara, só que eu me dedicava muito na natação, assim, eu nadava 2 vezes, 3 vezes por semana, porque eu sabia Aham. que eu ia levar na natação, né? Tipo, não era algo que ia me não deixar eu terminar a prova, o Sim. triatlon que eu queria. E daí a corrida eu já sabia que era. E nisso eu tinha uma Caloi 10 em casa, né? Mas tava lá, tipo, Ah, você já tinha eu tinha uma calorinha? Caloi A 10. famosa de novo aparecendo. A Caloi, Aparece com todo mundo, é, cara, a Caloi 10. a Caloi 10 estava em casa aí, que eu lembro que meu pai me deu pra mim ir nadar. Mas e como eu parei de nadar, ela ficou lá, Aham, né? tava lá guardadinho. Então, eu comecei a correr nesse grupo, cara, e daí comecei a melhorar, e daí, cara, imagine referências, né? Eu tenho. Na época o Laurindo treinava em Caçador ainda, né? O Laurindo aí é bicampeão da Maratona de São Paulo, né? Também, O cara ferrado pra não sei correr. quantas vezes campeão de jogos abertos, Uh, joguinho, acho que ele é recordista de joguinhos ainda, eu cara. não sei. Isso daí, não, ele tem um currículo que eu nem vou falar porque é capaz de eu esquecer vários títulos dele, mas o cara é o cara. E se eu não tô enganado, ó, posso estar. Não, mas eu tenho Filho do Donizete, quase. 99% que ele vai ser guia de um para-atleta ali nas Olimpíadas agora. É. É, isso daí, eu vi Porra. que ele postou, né? Eu, não- Agora ele é atleta eu tenho ele fila, nas redes sociais, só que a gente né? entra pouco, né, cara? Isso daí, ele é atleta fila agora, cara, tá? Mas ele Então, tá, ele tá, ele tá só que ele tá onde morando em agora? Minas Gerais, eu acho Ah, ele não agora. tá Ele pra não tá cá. mais em Caçador, né? Mas corre ainda por Caçador, em jogos Uhum. abertos, tudo, né? Mas eu acho que ele tá morando pra lá, se não me engano, lá tem um pouco Laurindo. mais de altitude lá, enfim. Sim, eu estudei com o irmão dele. É o Lucas, né? Estudei, fiz faculdade com ele um tempo. É isso Aham. daí. O Lucas também corria demais, né? Então, tipo, era engraçado, porque às vezes eles tinham que aquecer, por exemplo, 3 4 quilômetros, e meu treino era 3 4 quilômetros, né? E daí eu corria lá morto e os dois querendo Mano, conversar, passinho, assim. assim. Mas era legal, né? Porque daí você tinha muita referência pra treinar, Sim. né? Daí, Cara, querendo ou não, Caçador, a gente mora. A gente é de Santa Catarina, isso. em Caçador. Cara, aqui é um celeiro de atleta que vocês não têm noção, cara. Tipo, é referência, atleta forte, cara. Ciclismo, natação, corrida, handebol, tem handebol Isso daí. fora do país já. Cara, muito desses não sai pra fora porque não tem muito apoio, cara. Porque se tivesse apoio, vocês iam ver a revelação que ia dar aqui. É um celeiro, cara. Não, tem bastante atleta aí. Pega até na época que tinha o Marcos Olsen, né? Tinha, Pois nossa, é, teve atleta aí que foi pra sim, seleção olímpica, né? sim. O Kinderman, É, o Kinderman, né? O Kinderman Kinderman, o Kinderman também, tem um outro time ali, né? O Napoli também. Os dois do futebol feminino são sim, seleção, são da Série A, né? Do Brasileirão sim. Feminino. Cara, Caçador é um celeiro, É. cara. E é uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena, É, aham. comparado aí à É maioria. porque o morro é muito, muito pra subir. É, Querendo ou não, o cara tem que se judiar, cara. é isso daí. E daí, beleza, né? Até o pessoal deve estar pensando, ó, a bike não entrou ainda, não sei. E não entrou, né? Tava Tava? chegando na prova lá e a bicicleta tava lá, né? Eu pensei, não. Era a minha prova do triatlo ia ser Qual que era a prova? era 3 by 1. Onde é que Era ficava? em Caiobá. Caiobá Caiobá. não, desculpa, é Itapuá. Itapuá. É, Itapuá, acho que é. Caiobá, a Caiobá é famosa do Paraná, né? Sesc, eu acho. É, isso daí. Caiobá é famosa do Sesc, que é no Aham. Paraná, e Itapuá é um pouquinho pra frente de Joinville ali. Sim. Então é Santa Catarina ainda. Daí em Itapuá. E beleza, né? Era 700. 750 nadando, né? 750 metros Que nadando. tirava de letra. Pensei, não, isso tem que ser fácil. Fácil. 20 quilômetros pedalando, que eu pensei, não, isso daí eu também levo 20 quilômetros, não pode ser que eu não vou fazer. E daí os 5 quilômetros correndo, né? Que eu já tava correndo, eu pensei, ih, já fiz Sim. 5, isso daí eu vou fazer de letra. Daí, beleza. Foi o meu único treino pro meu triatlon de bike, cara. É que ninguém sabe que a maioria deve saber qual que é o percurso, mas eu saí da minha casa, né? E fui até o Castelhano e voltei. Deve dar. É 8 quilômetros pra ir e 8 pra voltar. Nem ia mais que a corrida de bike. Era só pra saber Tipo, se eu na ia corrida tinha aguentar. 20 e você treinou 16, 16. isso daí. E foi uma vez. Uhum. Peguei 100, daí, minto, não foi? Devo ter pedalado mais uma vez, que daí eu testei a sapatilha. Que Uhum. daí eu comprei uma sapatilha e chegou e eu Claro, tinha tem que ter, tem que ter. que testar ela. Enfim, então eu fiz 2 pedais antes de ir. Mas eu sabia que eu ia aguentar por causa que eu olhei lá, era 100% plano, né? Nem que eu Uhum. tivesse que pedalar hoje. Agora eu Sim. sei, né? Que era o volantinho e da coroa mais leve. Vai embora. Eu tinha que ir. Sim. Mas enfim, daí fomos pra prova, daí falei pra minha namorada, né? Falei pro meu pai, falei, vou fazer. Daí me inscrevi e fui. Fui Foi. eu e meu pai. Meu pai sempre me apoiou muito, né? Tenho que Que agradecer bom. tanto ele, tanto minha mãe, sabe? Sim. Os caras eles me apoiaram em todos os esportes. Assim. Pai, eu vou fazer isso. Vai, então vai. Vai Pode fazer ir. isso. Vai, então vai. Nem Super que... gente boa. Conheço o pai do França. Cara do céu, é.
Isso daí, até, cara, tem vários pedais aí que eu fui, cara, que depois que comecei a pedalar, e, às vezes, quem que vai buscar? Pai do França vai buscar. Era Sempre mais, vai, o pai mais da ou menos França. isso daí, cara. Quem que vai lá buscar nós? Pai do França. Vai buscar. Até esses dias, Vai. cara, ele foi buscar nós em 13 Tilhas, ele vai, Ele cara. foi. Não tem muito. Parceiro É. mesmo. Ou, Que no pai legal. não pode buscar, mas a caminhonete ele empresta. É Empresta, isso eu daí. me lembro, eu sei. É, Já usufruí. é. Daí fomos pro triatlo, eu e meu pai. Demano. E a bicicleta lá, 10 jogadas atrás lá. De Nem qualquer sabia jeito. quantas libras eu tinha que colocar no pneu, só Só furo. tava, só tava. Aham. Não, o trocador de marcha era aqui, né? Tipo, e daí peguei. Chegando na prova, eu olhei lá, né? Peguei os números, olhei as bicicletas, cara. Eu falei, e uma barulheira, né? Porque deu rolamento, o free Sim, hub dele. tudo Tudo roda diferente. zip, cara, fechada Nossa atrás. E eu, meu senhora. Deus do céu. E eu daquela ideia que eu tô fazendo aqui. Daí eu sabia que tinha um tal de congresso técnico um dia antes. Eu falei, cara, mas eu vou pra esse congresso e ver o que eles vão falar, né? E Aham. os caras falaram, ó, a natação vai ser liberada a roupa de borracha, mas eu só tinha uma roupa, cara, que eu comprei assim, simplesinha de triatlon, que eu sabia que eu tinha que fazer com a mesma roupa, né? Sim, Pelo menos isso eu não mudei de roupa. Tem bastante gente que no primeiro faz, tipo, às vezes com sunga, daí coloca uma roupa daí por cima, né? troca. Mas eu não, eu tinha uma roupazinha ali que eu comprei, Já bem pra fajutinha, fazer direto. isso daí. Mas eles falaram, não, é liberado roupa de borracha. Eu falei, meu pai, mas eu nem tenho roupa de borracha. Mas enfim, Vamos me tacar no eu mar assim vou mesmo. assim mesmo, não vai ser tão frio. Daí. E falaram, ó, vácuo é liberado, só não pode pegar vácuo entre naipes, né? Que era entre masculino e feminino. O Aham. resto tá liberado o vácuo. Também. E eu, beleza. E a corrida é 2 voltas de E sabia o 2,5. que que era vaca naquele tempo? Não, não. Olha, eu vou chegar na parte. Não sabia nem o que era marcha. Ah, Daí, beleza. Daí eu falei pro meu pai, pai, ó, se eu sair depois do 20º da água, pode mandar eu parar. Manda eu parar que eu não vou continuar. Se na natação eu já vou ficar pra trás. daí paremos. Não, eu não tava indo buscar um resultado, né? Mas eu sabia que se eu ficasse pra trás na natação, daí eu tava morto, né? Daí eu ia Sim. ser o último a chegar até depois Uhum. de todo mundo ali. Daí, beleza. Largamos lá e eu olhei pro lado cheio dos caras de roupa de borracha. Imagina, depois eu nadei. Eu tenho roupa de borracha hoje, né, cara? Ele dá uma ajuda bem significativa, sabe? E daí fui. Comecei lá, e pau, né? Me joguei na água. Na hora de preparar ali, eu já Um me pouco de preparei. renite. Eu já me preparei na frente, sabe? Eu pensei, pô, Vou sair na eu tenho que frente. sair na frente, né? Não pode ser. E saí, cara, e grudei no pé dos caras lá. E eu sabia que tinha uns caras bom, porém tinha a prova que seria posterior, que seria. A prova posterior teria de premiação em dinheiro. Na minha tinha Sim, elite, atletas de elite, porém na outra tinha uns atletas de elite muito mais fortes, né? sim. Daí, na minha tinha 10 atletas de elite. 10. Mas E na hora que eu ia saí em da que. água, eu fui na categoria, né? Eu fui na 20 e 24. Ah, tá. Eu Por tinha idade. 20 anos, é. Ah, Daí a elite tinha 10 atletas de elite e daí tinha vários, né? Você pega sim. a minha categoria, pega as outras categorias, tem vários atletas bons. Imagina. Saí da água ali, era uma volta só de 750 metros. Meu pai falou, vai que você tá em sexto. Ó. Mas eu olhei na frente e os outros 5 estavam na minha frente ainda. Eu pensei, pô, estão aqui, eu tô em sexto, né? E daí depois Sim. até os caras falaram, tipo, cara, eu fui a sexta natação no meio de elite, eu sem roupa de borracha na época, eu tava nadando. Brabo. Eu tinha acabado de parar de nadar, né? Então eu não Sim. tinha perdido praticamente nada. Eu fiquei, que nem eu te falei, foi aqueles meses ali que eu fiquei só da cirurgia ali. Depois eu Aham. já voltei a Já nadar. voltou a nadar? Sim. Então, Sempre tava ali, né? sempre tava Nem que nadando, fosse né? de boa, Isso. tava E eu tinha muita explosão, como eu era nadador rápido, eu tinha 750 metros? que Pá, sair só da primeira turbulência ali. Daí depois disso, só né, vai. eu ia. Daí saía ali entre os E, primeiros. que nem no mar, assim, tem vácuo também ou não? Tem, cara, tem Nadando. a marola, né, que nós pegamos ali. Você tem que pegar Tipo, um pé na bom. frente, Pega um pé bom que eles falam, um pé sabe? bom. É. Até no Iron, depois que eu vou contar ali, eu tinha uma pancada, cara. Ali eu tinha o companheiro de equipe minha, que ele Aham. era, se eu não me engano, ele era campeão brasileiro de maratonas aquáticas. O E pé daí eu bom. tentei Porque ele pegar um era o pé bom ali, mas ali quase morreu minha Mas prova, ajuda né? bastante, que nem na Ajuda, bicicleta. sabe? É. Primeiro que você não precisa guiar, né? Você só precisa olhar pro lado e olhar a Aham. bolha, né? A Sim, bolha da frente. Porque senão você tem que começar a erguer muito a cabeça pra você olhar pra você não entendi. perder rumo, né? Aham. Mas é muito bom, né? É. E ainda tem mais o arrasto da água, né? Pensa que a água Que vai, vai puxando. vai te Ah, puxando. entendi. Não é tanto quanto uma Na bike, né? bicicleta. Mas Aham. ajuda. E daí, beleza. A marcha, nem sabia que marcha que eu tava quando fui pra transição, né? Coloquei um capacete que eu tinha lá de skate Tudo mesmo. correndo, tudo. Saí. Tá, saí entre os primeiros, aquelas rodas dos caras. E já saí, já vi que os caras um atrás do outro, enfileirado.
E eu lembrei, pô, o cara falou, os devagar vão bem pela direita. Ou seja, vou me encostar pra direita aqui, né? E passava, cara. Já, passava 5, passava 10, mas tudo junto. Eu pensei, pô, mas que esses caras andam tão junto, né? E era 2 voltas de 10 km a bike. Eu pensei, por que eles andam tão junto? E E você eu sozinho, com a sozinho ali, cara ó. 90 o dia inteiro. E depois, cara, é claro, na época eu não sabia. Eu andei de volantinho Hum. e a marcha mais pesada atrás. E daí Tudo quando eu não aguentava, atravessado. eu subia um pouco a marcha ali. E vamos E embora. vamos indo. Nem sabia o que era volantão. E Aham. olhava no velocímetro, que eu tinha um Katai, né? Catilike? Sei Aqueles lá. bem simplesinho, olhava assim Aham. e o velocímetro não passava de 30 por hora. No plano, né? No plano. Eu pensei, meu Deus. E dali a pouco passou umas mulheres. Eu falei, não, agora eu me quebrei. Agora eu tô ferrado. Daí, beleza, a primeira volta eu fiz sem vácuo, cara. E meu pai até depois ele contou, meu Deus, passou sem brincadeira, umas 60 bicicletas e você não tinha passado ainda. Daí passou eu lá, mas já tava morto, né? Sofrendo Pensando, pô, tudo. o que que eu fui fazer? Aham. E morto, daí nem sabia mais se você foi essa prova. Daí na segunda volta, eu pensei, mas esses caras um atrás do outro, deve ter um motivo. Daí passou uns mais, um pouquinho mais devagar. Eu pensei, Vou de vou atrás. atrás. Mas isso já tava acabando, né? Já Aham. faltava, sei lá, 5 quilômetros. Então eu pedalei 15 Sim. quilômetros na carona do vento e depois pedalei 5 quilômetros com uns caras e nada a Mas ver. daí percebeu a E aí eu percebi a diferença? diferença, né? E depois comecei a estudar, mas Sim, cara, até nossa, ali. que diferença, Não, cara. o pessoal não sabe, mas eu não conhecia ninguém no ciclismo de caçador. Sim, Ninguém, cara. Acho que eu tinha ido. Nem no Caio, né? Que é a loja de bike, não sim. tinha ido aqui. Era. Inocente Não, na arrumava o bike. pneu na borracha do pai mesmo. E. Daí, enfim, né? Daí terminei a bike ali e careci pra correr. Daí correr eu tava firme, né? Eu sabia que eu ia correr Sim. bem. E corri bem até, cara. Eu lembro que eu corri pra 22, cara. É 4:30, eu acho. 22,5, 4:30 eu corri. Aham. É um ritmo mais ou menos, sabe? Pra quem tinha pedalado sofrido ali. Sim. E daí foi que deu que eu, quando eu olhei que eu virei os últimos 1 km, né? 1,200 ali, que a volta era de 2,5. Eu vi o cara assim, eu pensei, pô, é da minha categoria, né? Porque daí os números eram tipo, Sim, a sequencial, né? corzinha e tal. Daí eu pensei, pô, esse é da minha categoria, eu vou passar ele. E passei e levei sorte Foi e fui embora. quinto. Ficou em quinto ainda. Aham. Pegou o pódio. Peguei pódio na primeira triatlo. Ó, Tinha 10 na categoria, eu fui quinto. ficou quinto. O que me salvou foi a Foi... natação, né? Se não fosse a natação, eu ia ficar lá pra trás. E, enfim, né? Daí depois disso, cara, daí foi. Daí eu, já na segunda-feira, cara, eu já comecei a. Agora vamos invocar. Aham, agora eu vou aprender a pedalar. O pedal é que me quebrou. Uhum. Desde que eu já fui lá no Caio, daí já entrei em Mercado Livre, já comprei uns trocadores ali, cara, e comprei um outro Diferente. capacete. E ali foi. Eu sei, daí comecei a estudar a questão de marcha, o que que eu tinha que fazer, que não podia Sim. cruzar tanto. Aham. E daí comecei a pedalar. Daí até o primeiro pedal que eu fiz, cara, pedal assim, eu lembro que eu fui de caçador a Calmon. Foi eu, o Crestani, eu e o Crestani. Aquela vez que a gente foi pra Macieira e você. Porque esse foi meu primeiro 100 km, esse. Ah, esse foi o primeiro, sei. Esse foi o primeiro, até esse dia eu tava vendo. Eu, o Cristiano e o Cleomar. Os dois, Foram. os três. Mas, Aham. cara, eles me iam embora, assim, cara, e eu ficava lá atrás, né, Nossa, e justo pra debatendo, cara. calmão ainda, que Aham, só sobe pra ir. calmon. Daí pra voltar, cara, tinha os doutores que pedalam até hoje, né? Sim. Eu lembro que um tava de sobreaviso, e daí chamaram ele, e daí eles voltaram num galeto, cara, e daí eles falavam, ó, mas o Piazão é a primeira vez. E Nossa. eu fiquei pra trás, cara. Daí depois disso eu comecei a pedalar, daí eu comecei a pedalar ali na perimetral, lá pra cima de casa, né? Sim, Tipo, que é uma o volta de 3 circuito. km, né? Um circuito, que é onde o pessoal treina hoje ainda, né? Uhum. De noite lá, ou de manhã bem cedo. E daí eu comecei a treinar, né? Eu pensei, mas eu vou melhorar esse Vou ter pedal que aí. rodar. Isso daí. Daí foi. Essa prova que eu fiz de triatlon foi no meio do ano ali, se eu não me engano. Daí eu sabia que tinha esse Sesc, o Caiobá ali. Lá em Caiobá. É. Famosíssimo, que você Nossa, entra no cara, site e nunca. 2 minutos de inscrição, Já assim, era. 1.000 pessoas, se não me engano. Eu pensei, pô, mas não vou. Daí foi, me inscrevi. Eu pensei, mas pra esse daí eu vou destruir. Esse é quanto que é mesmo? É a mesma distância. Mesma Era a mesma distância? distância. Isso, 725. isso daí. Daí eu já fui bem mais ligado, né? Daí eu já fui com outra bike, até a que eu tenho hoje ainda ali. Já sabia pedalar, ainda tava treinando. Daí não tinha mais o grupo de corrida, mas eu ainda tava treinando com o Donizete, tava treinando natação e a bike Sim. eu Tava ia. ali ainda. Isso daí. Daí foi. Lá eu fui terceiro, cara, na categoria. Mas lá eu tinha muito mais noção, né? Eu lembro que a natação lá, cara, era muito forte, sim, era muito forte mesmo. Era algo assim de batida, sabe? Tem prêmio em dinheiro lá também ou não? Tinha
pro geralzão tinha prêmio em dinheiro. Cara, acho que é 5 mil, se eu não me engano. Nossa, É uma das premiações daí o mais altas que pessoal tem. vai, né? É bem alto, sim, a premiação pra Quando elite, tem sabe? premiação, o pessoal, elite, Né? vai em Não, peso. cai em peso. Até hoje, cara, Sesc Caiobá é a Sim, etapa mais famosa, assim, pode-se dizer, do do triatlon. triatlo, é É. verdade? E daí eu lembro que fui terceiro na categoria e, cara, não subi no pódio. Porque eu fui quarto no número lá no que aparecia, sabe? Minha esposa falou: ó, você foi quarto. Daí nós fomos pro hotel. E daí no hotel o pessoal que tava lá me ligou, disse: ó, volta que você foi terceiro. O quarto foi desclassificado porque teve um acréscimo lá que tem Sim. umas. Eu falei: pô, então vou voltar. Daí quando eu cheguei lá já tinha ido, só peguei o troféu, nem subi no pódio. Ah, nem Pô, deu pódio. Deu pódio, deu, mas você mas não não deu. tirou a fotinha. Não. É, mas ali, cara, a natação que eu tava falando foi bem pancada, sabe? Tinha um pessoal do SESI de São Paulo. Cara, eles nadavam muito bem, só que, tipo, eles queriam nadar entre eles, né? Não, era muito Sim. difícil você conseguir entrar pra pegar um pé bom, que Ah, era aquilo tá. que eu falei, sabe? Pra você cair num Aham. pé bom. Mas, cara, depois no meio lá, você tem que brigar, né? Pelo Sim. teu espaço. É a mesma É que coisa no nem no pelotão. pelotão. Você tem que Sim. brigar pelotão, né? Você não Aham. pode deixar o outro, senão você vai Sim. lá pra rabeira. É. E a mesma coisa aconteceu ali. Mas e foi, a natação foi bem tranquila, assim, depois, né? Acalmou, só o começo ali que é. Quanto tempo demora, tipo, pra fazer 700 metros de natação? Cara, a natação ali acho que foi 10 minutos. É coisa Não é rápida. rápido, é ritmo assim de 1:10, 1:11 por 100 metros, né? É muito forte, sabe? Numa prova assim. E, Ia lá, eu já tava com roupa de borracha. viu? E a maré, como é que, não sei como é que vocês chamam. Por É, exemplo, no ciclismo, o vento contra. é, O mar ajuda também, ajuda, empurrando? cara, ajuda. Se você até pegar uns. É que eles sempre olham, né? O organizador mesmo olha, por exemplo, a maioria é difícil, eles já sabem que o lado que ele vai fazer, ou se vai fazer anti-horário ou Aham. horário, né? Eu não sei como é que vocês chamam É, isso também. mas o mar ali em Caiobá é flat, cara, ele é um piscinão, sabe? É, Nossa, é parado, parado. é sério? Nossa, você não tem onda, Tipo, você. pra ir assim, não é pior do que pra Não, voltar? É tudo cara, igual. ali é flat, cara. Você olha assim, ele é liso. Até o dia que eu Ai, fui um dia antes, cara, a onda batendo, quebrando. Você, pô. E os caras falaram: não, não se preocupa, amanhã a previsão é que ele vai estar reto. E, cara, tava tava na uma piscina. piscina. A largada é Que muito massa. cedo dos triatlon, né? Porque Sim. você. A organização, você pensa quanto que muda, né? Você tem que travar estradas, tem que travar duas estradas, né? Sim. Uma para o ciclismo e uma para a corrida. E Aham. mais tudo a parte da transição ali. Então a largada dos triatlon aí é 6 da manhã. Ironman, se eu não me engano, é 5 e pouco, cara. É Então cedo pra é muito caramba. cedo, né? Para começar a ir Friozão. liberando, sabe? Aham. E, Imagina enfim, em 1.000 atletas, você controlar 1.000 atletas no mar. é, É. é bem sofrido. Até tem gente que é isso aí, né? Que nós estávamos falando, às vezes, tipo, tem bastante atleta que começa na natação, mas tem uns que não é a natação forte, né? Que às vezes pensa, natação é 750, mas Sim. é 750 no mar, que você não tem borda, que você não Eita. tem. É, Você pode perder sozinho. bastante tempo É. aí. É. Mas aquela etapa foi legal, sabe? Daí depois disso, cara, eu lembro que. Daí depois disso daí eu pensei, agora eu vou buscar uma assessoria pra mim me focar melhor, né? Uhum. Daí foi nessa época que eu fui para Curitiba. Em Curitiba, eu mandei mensagem pro meu ex-técnico ali, né? E até eu vou voltar treinando com ele, é só eu me acertar aí, mas ele é o Felipe Santos, que ele é atleta profissional, né? Ele montou, ele tava logo começando a assessoria dele na época, né, do triatlo. Aham. Eu comecei a treinar com ele ali. E, e nisso aí eu Foi pra lá comecei pra a treinar com natação. ele? Não, não, fui mais tarde pra lá, sabe? No primeira época ali, a natação, eu falei pra ele, cara, natação é tranquila pra mim, você pode passar o que você quiser. Sim. Daí ele falou, cara, vamos focar no teu ciclismo é muito fraco. E realmente, cara, meu ciclismo Deu na cara. era horrível, né? Deu na cara. Era Teu ciclo horrível. é fraco, Não, mas deu. teu ciclismo é fraco, você tem que ficar, é a parte mais que eu tava focado em fazer Viu, o que o. que tira mais tempo, tipo, no triatlo, assim, que você consegue abrir mais tempo de uma pessoa ou não tem isso? Sabe o que que eu ouvi um dia, cara, o cara falando, um atleta profissional. Que Eu não, consegue, tipo, mais abrir tempo de uma pessoa, assim, Ele, e ele, tal. ele fala, sabe o que ele falou? Ele falou uma coisa bem interessante. No triatlon, cara, a natação você não ganha a prova, ou você perde. E na corrida você ganha. Entendeu? Tipo, se você não sabe nadar, Você vai perder. você não vai ganhar. Isso você tem que ter na cabeça. Você não vai Aham. ganhar a prova. Você pode ter uma natação mais ou menos, É, então, ali. que Mas você tem vai. que ser burro, A tua natação pra você conseguir. não ganha uma prova. Por exemplo, o Você, cara nada. Um exemplo, 1 hora você faz uns 50 minutos. isso. Esses Você 50 ainda minutos você pode consegue tirar. tirar. Isso. Mas, por exemplo, eu nadei em 50 minutos e você em 1 hora, não quer dizer que eu vou ganhar a prova, né? Sim. Então,
Tem muitas outras, mas se você nadar muito mal, que às vezes perde 15, 20 minutos, daí já era, né? Você não vai tirar nunca Sim. mais. E você vai ter que fazer Ainda muita mais numa força. prova rápida, É. né? E Claro que daí. num Ironman aí você pega uma distância bem maior, né? Isso. Daí, Mas, às vezes, 15 minutos não é nada, mas você pega uma prova rápida, que nem é, jogos abertos, ou até a você prova de perde o pelotão, Caiobá, né? já era. Pensa ali uma prova de vácuo, se você não sair no primeiro pelotão, você vai. Já era, sim. Sobrou, né? Já Você não era. vai ser muito Sim. mais forte que um pelotão. Contra 10, você sozinho, por exemplo. Nunca, né? E daí, cara, ele falou, cara, se foca na bike aí, vamos pra cima, né? E corrida tinha que ser muito forte também, que ele sabia que minha natação ia me levar. E Sim. nisso eu comecei a me projetar daí pro Iron 70.3, né? Que daí é 1.900 nadando, 90 quilômetros pedalando e 21 correndo. Já é E punk. já era punk. E nisso eu nunca tinha feito 100 quilômetros, né? Daí até eu lembro que um dos treinos era os 100 quilômetros, que nós fomos pra. Foi eu e você lá pra Macieira. Macieira, né? Ali é Pirambeira, né? Eu falei, Meu Deus. esse cara tá ferrado comigo. Cara, era só Pirambeira, meu Deus. Vamos treinar pra Macieira. Lá é Você os já. Pirineus, cara. Nossos Pirineus é ir pra Macieira. Você sai subindo e você chega subindo, Meu Deus do céu. né? É um dos pedais mais. Olha, eu fiz uma vez na vida só, acho que eu cheguei a ter um trauma daquele percurso. Claro, já fui várias vezes para aquele sentido lá, mas nunca Sim, fiz os 100 km de volta. entrou lá Até pra é é Macieira. um pedal. Lá é legal treinar lá. Ou o cara fica forte, Ou, ou o cara cara, fica forte. o cara tem que ficar forte lá, porque é muito morro, né? Aham. Mas daí eu fiz esse 100, cara, daí, só que daí era muito volume, né? Era volumes assim de. Cara, Treinando pro pro 70.3. 70.3, final de semana aí tinha que girar 100, 120, sabe? 60 às vezes, daí tipo era 60, daí tinha transição que era 15 quilômetros, né, correndo. Mas focava em um só ou sempre tentava juntar dois? Não, não, era na. Cara, tipo, por exemplo, assim, vamos supor, segunda-feira, corrida. Corrida leve e uma natação, certo? Sempre junta. Isso daí. Terça-feira, bike e a natação. Daí na quarta-feira era pancada na corrida, mas pancada, assim. Que é tipo meio que um. Tirão. Não, como que eu posso dizer? Uma regra de um triatleta. Quarta-feira é dia de pista. Quarta-feira é dia que você tem que fazer tiro. Né? Quase Hum, todos os triatletas no mundo, na quarta-feira é dia que quarta-feira faz pra é o pancar. dia. E daí, na quinta-feira voltava. Bike, natação. Sexta-feira, longão de corrida, né? Daí não tinha natação. E sábado, longão de bike. E daí domingo, às vezes, uma transição entre bike e corrida. Mais ou menos um treino num triatleta é mais Sim. ou menos isso. Todo dia você tá fazendo duas coisas. Dificilmente você vai fazer só uma, sabe? Uhum. E daí, claro, tem uns que vão colocando fortalecimento, Aí tem os seus yoga, específicos, né? fisioterapia e tudo mais, né? Tem Mas os para um amador específicos. dali, o básico é Sim, isso é dali, né? isso. E daí, beleza. Daí, Até é legal nós entrar na questão, depois você vai falar até da tua semana lá, que a gente estava conversando uns dias atrás. uhum, Ele foi treinar. É Felipe, né? Felipe. Ele é profissional e treinou uma semana lá com o Felipe. A gente vai comentar mais ou menos como que funciona o treino dos profissionais, né? Isso. E, tipo, dá pra ter uma ideia como que o amador também se comporta nesse tipo de treino, né, cara? O É, cara que não precisa ter um volume, um nível tão elevado, porque o cara só faz isso também, né? é, E o amador não tem tanto tempo, não tem tanta disponibilidade pra fazer esse tipo de treino. o que que eu vejo, né, cara? Às vezes a pessoa pensa, pô, é fácil de montar o treino ali, mas se o cara fizer uma periodização certa, que eu lembro que eu Sim. fazia, cara, meu volume não era tão alto assim, sabe? Eu não treinava tanto. Até Uhum. depois, num ano e pouco ali, eu comecei a treinar muito mais. Mas meu volume era considerável, assim, normal, assim. Eu conseguia encaixar na minha rotina, que eu tava fazendo Sim. faculdade ainda, cara, e conseguia normal, assim. Então dava de fazer pra ser um amador, né? Mas nunca eu chegaria perto no treino de um profissional aí, que Sim. treina às vezes 20 horas na semana, 25 É, horas numa semana, né? é, Então, nem comparação, ele só faz isso, eles né? treinam pra isso, né? A Vivem disso. cabeça dele é isso. Eles treinam pra É isso mesmo, né? disciplina, foco, nem eu falei no começo, né? É tudo. Mas, enfim, era a periodização mais importante, né? Saber, tipo, semana de forçar, semana leve, semana de Sim. forçar, pra chegar bem na prova. Daí foi que ali treinamos, né? Chegou no 70.3, era em Floripa ali. A mesma situação. Era a categoria que eu ia largar, né? Daí eu era a última categoria do Oi, masculino. existe estratégia nisso ou não? Tipo, eu vou largar e acabou e deu. Ou É, você monta alguma coisa antes, eu tem, tenho que né? fazer mais ou menos natação isso, depois eu Isso daí, chego né? no ciclismo e faço tanto e tal. Naquela prova que eu fui, cara, eu tava com
com medidor de potência no pedal, né? Uhum. Então ele sabia quanto que eu tinha que pedalar de potência, né? A minha corrida, eu tinha um relógio de GPS, então ele sabia quanto que eu tinha que correr. Sim, A natação não, né? Natação daí, você tinha que se sentir você, né? sim, Era tipo, como eu era nadador, ele falou, sai forte pra você sair no meio da turbulência ali, daí depois se encaixa teu ritmo, né? sim, Mas daí é cada um, tipo, pra não gastar tudo ali. Mas tem estratégia, é claro, né? Um profissional tem muito mais do que nós, mas ali eu também já tinha, né? Eu lembro que eu sim. podia pedalar 3 watts só, 3 watts por quilo, né? Já chega mais É, ou já menos tinha mais ou isso. menos, sabe? Ele já me dizia mais ou menos o que que eu tinha que pedalar Até e pra comer e tal, você tinha que tem. comer, e até depois eu vou comentar, né? Que eu vacilei na hora da comida, mas enfim, a cada tanto tempo tinha que o meu GPS Sim, apitava que eu tinha que ingerir um gel ou um sal, alguma coisa, né? sim. Um Gatorade que tinha nos pontos de apoio, mas enfim, né? Tem a Tem a estratégia, né? estratégia, não a estratégia de provas, às vezes a estratégia de alimentação, né? Pra Sim. você se sentir bem durante a prova Pra inteira, não passar pra mal, não passar mal. acabar abandonando, É sei isso lá. daí. E daí foi, né? Largamos pra natação, cara. Eu lembro que eu assisti todas as outras largadas, porque a minha era a última, a largada por onda, que eles dizem. Tipo, a categoria Elite largou, daí largou a Elite feminina. E depois de 10 minutos começa a largar os amadores. Daí larga a Sim. categoria, por exemplo, a 30, 35, que é a maior E categoria que vem existe. Daí vem baixando. abaixando. E a minha era a última, cara. Eu largava, tipo, a Meio. 18, 24 junto com a 60, 65, porque daí eram duas categorias pequenas, né? Uhum. E era a última. Daí pense, pô, eu sou nadador, eu vou pegar o mar cheio, cara. Eu, era Tem que ficar todo costurando. mundo já tava na água, né? Daí eu pensei, eu Sim, tenho que achar um pé meio bom aí pra mim não precisar sim, me gastar tanto. E nisso eu lembro que eu tinha na época o rapaz que treinava com. Que eles eram de Curitiba, né? Mas treinava mesmo a equipe que eu. sim. E ele era nadador de maratonas aquáticas, né? E eu pensei, poxa, vou nesse pé aí, não tem erro. E Vou até a junto. primeira perna, cara, que nós falamos que é a primeira boia, sabe? Aham. Ela tinha 500 metros. Até a primeira boia eu tava tranquilo, cara. Tava no pé dele ali. Porém, quando eu virei a outra boia, cara, que daí pegou, que nem você falou, se tem onda, a onda vinha batendo, cara. E ela jogava pra trás, sabe? É muito diferente nadar na piscina, tipo, até por Bastante. questão de localização e tal. Muito, né, cara? Meu Que na Deus. piscina você tem os desenhos, né, e tal, você É, vai se localizando, é a mas mesma coisa que nadar no com, mar não tem nada, você por fica exemplo, ó, cego. numa piscina bem escura, assim, é que Pois você não é. sabe, né? Você não consegue enxergar nada. Agora que você olha pra Sim. baixo, mais ou menos você enxerga teu braço entrando na frente, o resto você não Uhum. enxerga nada. Só Fica enxerga quando cego. enxerga a cabeça, né? E daí nessa segunda perna, cara, daí ali foi sofrido. Meu Deus, daí dava 900 aqui, né? Então era Uhum. 500, 900, daí 500, né? Uhum. Então esses 900, meu Deus, cara, parecia que não chegava mais. Daí quando eu virei pra cá, daí o mar ele vinha batendo ao contrário, daí ele começou a puxar, né? Ah, daí começou o Então, vento a favor, que nem dos o outros. vento tava vindo. Mas enfim, né? Desci na água bem, cara. Foi a segunda natação da categoria, né? Do geral de amador, minha natação, se não me engano, foi a 15ª. Mas pense que eu lembro, até no começo ali eu falei que no primeiro triatlo eu fui a sexta, né? Mas era tipo 200 atletas, num Ironman ali era Nossa, 3 é, mil quase, é cara. uma loucura. É muita gente, sabe? Então, minha natação de amador, né? Não comparando os Uhum. profissional. Foi uma das, acho que foi no top 15 ali. Nadando, razoavelmente nadei bem, né? Uhum. Não foi o melhor assim, mas nadei bem. Sim. E daí fui pra bike, né? E a mesma coisa, né? Como era a última largada, a maioria das pessoas já tinham saído pra pedalar. Só que daí foi totalmente ao contrário, né? Minha bike vinha forte naquela época. Então, eu E não no era. Ironman não dá pra pegar vácuo, né? Não, era sem vácuo. No E Ironman é cada um daí, por si, Deus isso por daí. todos. Daí era ali em Jurerê, né? Então você saía de Jurerê e ele já pegava uma subida, cara, que eu não lembro o nome da subida. E eu lembro quando eu cheguei na subida, tinha um cara com o som do Iron Man assim ligado, sabe? E tocando, eu sei, pô, esse vai dar uma motivada agora. Subi aquele morro que eu Enlouquecido. nem vi, cara. Subi em volantão Pã, e fui. E só na esquerda e gritando, e tô saio, tô passando. passando, e nem olhava a potência. Ah, Pensei, tô me sentindo muito bem. 90 E quilômetros pela pai, frente e o cara e pau, cara. deixa que latece. E eu acho que o vento tava um pouquinho nas costas. Empurrando, E ajudando. ali, daí como caímos na beira-mar ali em Floripa, né? E daí Aham. ia lá na ponta perto do aeroporto e E voltava. voltar. E daí beleza, e indo, cara. E passava muita gente, cara, mas muita gente. E eu pensava, meu Deus, tô voando, né? E quando pega o vento norte naquele negócio É, lá, diferente, se pega a favor, se tá é. 60 por hora, você nem vê. Mas se pega contra também. Você anda 20, Ué? né? Você anda 20 por hora. Pois é. E daí, cara, eu lembro que no Iron Man, assim, você tem um aplicativo que você acompanha, que é o Iron Tracker lá.
Aham, Minha esposa, daí tipo, tava minha esposa, meus pais, tava todo mundo, né? Quando eu saí da água era segundo, né? Imagina, da categoria. sim. Daí quando eu fui pra bike, cara, acho que se eu não me engano, na primeira ou na segunda passagem, que tipo, em 15 quilômetros tinha uma passagem, em 45 tinha uns tapetes lá, né? Se eu não me engano, no 15 eu era o primeiro. Daí, nossa, tava voando, né? Tô Eu voando. era o primeiro da categoria ali, tava indo pra caramba. Daí foi, só que daí eu sabia que os caras vinham me engolindo atrás também, né? Eu sabia que quem me podasse seria cara da minha categoria, né? Porque só tinha a minha categoria Sim, que tinha sim. largado depois. Por último. Daí, claro, teve uns que passaram, eu sabia que eu tava entre os três ali, a hora que eu saí pra correr. Porém, na bike ainda, fiz o retorno. Quando eu virei, cara, daí eu pensei, pô, nem comi ainda. 45 quilômetros. Daí ali peguei 2 gel, tentei colocar pra dentro, né? Daí eu levantei na posição, né? Porque na bike do triatlon você usa o clipe, né? Ah, sim, Então você aham. fica ali, daí eu levantei um pouco a posição, daí a lombar tava Já arrebentada. tava acabado. Meu Deus, eu pensei, pô, tem que voltar tudo em os 45. Quando eu virei, cara, andei uns 5 quilômetros, pá, chuva. Mais Choveu. chuva, cara. De buraco assim, chegar a tampar, sabe? Meu Daí eu Deus. lembro que eu tive que tirar o óculos, cara, porque eu não enxergava, o meu óculos ele era espelhado, não enxergava nada, era muita Uhum. chuva, assim. E indo ali, cara. Mas enfim, a hora que eu terminei a bike, cara, me alimentei melhor depois, né? Porém, a minha falha ali nesses primeiros 45 quilômetros afetou depois da corrida, né? Foi não ter comido, É, que consequentemente cara, ia prejudicar lá na a frente. bike eu terminei super tranquilo, cara. Pra você ter uma ideia, eu pedalei em média ali de 35,7. Quase Porra. 36 de média, sozinho, Sim, sem vácuo, né? Não era um tempo, não era um pedal forte, mas para os 90 num Iron, para um sim. amador, era. Pra você ter uma ideia, o primeiro da minha categoria pedalou para 38. Pedalei para 35,7, e daí o segundo já pedalou para 36 alguma coisa. Os Uhum. melhores pedais ali, né? Então foi tranquilo, assim, eu era sair para correr em terceiro. Sim. Mas foi assim, cara, era 3 voltas de 7 quilômetros daí. Dei a primeira volta, Nossa, e corrida no final judia nossa, tudo, cara, cara. ali, saí pra correr, olhava, eu sabia que eu tinha que correr, tipo, eu tinha corrido no final de semana anterior, cara, eu tinha corrido 16 quilômetros pra 4,30, a frequência lá embaixo, tava tranquilaço, assim. Aham. Eu pensei, não, Vou correr eu bem. vou correr pra 4,30, vou estar ofegante, é claro, vou estar morto, mas vou estar Por, fazendo por força, mas causa da tem que canseira, correr um não. 4,30 e 4,40. Uhum. Quando eu apitou o primeiro quilômetro da corrida, eu olhei 5,15, eu falei, meu Deus, Já não tá nos meus planos. já caiu fora. Daí foi o primeiro, que deu o primeiro, se sai, pensa, pedalando 90 quilômetros, tá numa posição, levanta e começa a correr, as Sim. pernas estão pesadaças, sabe? Nossa. E E beleza. arrasta. O terceiro quilômetro engaixou. 4,50. Assim, agora vai. Tem só mais 18 quilômetros pela frente, mas vai. Soltei as pernas Aham, as já. pernas soltou, só precisava Ah, desses 2 quilômetros inicial. Daí já peguei um Red Bull lá que tinha, sabe? Bem, a estrutura, cara, do Ironman ainda era o 70,3, né? Imagina um full, é cara. fora de sério. Não, é fora. Era Red Bull, Coca-Cola. Não é tipo assim, pegar só uma banana. Isso tinha Ah, tudo, tem cara. tudo. Paçoca, amendoim, cara, tinha tudo se quisesse. Sim. Gel tinha também, sabe? Acho que se eu não me engano Oxi. era probiótica, patrocinador na época. É. Deus podia pegar assim. Bem top. Porém, aqueles primeiros 45 da bike ainda estavam começando a Tá fazer lá. o efeito, né? Cara, eu dei a primeira volta, 7 quilômetros. Daí eu passei ali pela assessoria, que tinha barraca de assessoria. Eu lembro que minha esposa gritou, vai que você é quarto, né? Daí só um tinha me passado na corrida. Eu pensei, pô, Uhum. mais duas voltas, eu estou segurando esse ritmo, é impossível os Sim. caras me pegar. Ah, eu lembro quando eu passei na placa de 10 quilômetros, pá, uma câimbra. Mas câimbra assim de não caminhar mais, sabe? Meu Não foi Deus do assim céu. Faltando 10 quilômetros ainda uma cambrazinha de. com 10 quilômetros, né? Faltava isso aí, 10, 11 quilômetros aí. Mas câimbra assim, de eu ter que sentar, cara. Daí passou um outro cara da equipe, de uma outra categoria, e falou: Vamos, Eduardo, vamos. Daí ele me levantou assim, eu falei: Cara, mas eu não consigo nem pisar no chão mais. Ele, Vai me tirar dá outra dá uma cãibra? caminhada aí que vai soltar. Daí Aham. caminhei, cara, mas é assim, cara, você caminhou 100 metros, você perdeu tudo, né? Tipo, já Nossa. passou quanta gente ali. Aham. Imagina se você corre a 5 por mil, mesmo que eu estivesse correndo a mal ali, 5 quilômetros, 5 minutos por 1 quilômetro, né? Sim. Mas caminhando ali do jeito que eu tava caminhando 12 minutos por um Nossa senhora, é o quilômetro. dobro. É, isso daí. Então o cara ia me engolir ali os próximos, né? Sim. E foi, cara, acho que eu caminhei uns 200 metros e soltou de novo. Eu sei, voltei pro jogo de novo, né? E voltei a correr. Daí, às vezes, puxava uma cãibrinha, mas daí a cãibrinha tava fácil. Tava Essa tranquilo. daí eu aguento.
Ah, Daí foi, daí dali a pouco de novo. 17º quilômetro eu comecei a voar de novo. uhum. 4h30, 4h35 no Já tava na 17º, finaleira. 18º. Quando eu virei o 20º, meu Deus. Só não caminhei porque era a linha de chegada, porque senão eu tinha caminhado. Mas, cara, eu passei pela principal, assim, cara, era cheio de gente, sabe? Eu Aham. passei pela principal, até tinha umas fotos que eu nem comprei de Eu chegar. tinha meio assim. As pernas trabalhando, assim, cara, que estavam mortas, era Aham. cãibra. Eu lembro que pra chegar, você sobe num tapete azul, assim, Sim. uma subidinha de nada. Aquela subida Essa já foi um subidinha de sacrifício. garagem, assim, que tem, sabe? Quando eu subi, cara, daí tinha que descer, só que eu desci, eu não consegui descer depois pro outro lado, né? Cara, tava insuportável, assim, a câmera era demais, demais. Eu lembro que tinha Imagina. sopa, cara, eu não conseguia nem olhar pra comida lá pra você comer depois, eu só queria Aham. sentar, eu queria Sim. soltar minhas pernas. Eu lembro E que, tipo, nem só por isso, né? Porque mexe com tudo, mexe com o é, estômago, embrulha o estômago, não, é isso que eu vou contar também, refluxo. cara. Eu lembro que tem muita gente que diz, pô, depois do Iron Man ali, você pega, tem, cara, tem comida, tem tudo, você pode Quem que comer, tem. come, filho? E beleza, peguei minha medalha de finisher lá, a camiseta, que você só pode pegar a medalha e a camiseta de finisher depois, né? Tem bastante Sim, prova que dão antes, assim, que você já sabe que você vai completar, mas sim. ali não, você só pega depois que você apresenta Oh, o teu chip que você chegou, né? sim, E eu peguei minha camiseta de finisher e daí saí lá fora e minha esposa tava lá já. Né? Mas daí eu já sabia que a categoria tinha ido pro brejo, né? Imagina, tinha caminhado quantas vezes, sim. tipo, durante a prova ali. Daí no final de tudo ainda deu bom, né, cara? Eu fiz oitavo na categoria. Oitavo? É. Porém, que nem eu tinha falado, né? Eu tinha corrido uma semana antes, a 4h30 de média. Aquele dia eu corria 5h40 de média. Então foi um Um minuto e minuto. pouco a mais por quilômetro, né? Então aí em 20 quilômetros deu quase 25 minutos, Que né? perdeu Que eu de perdi. tempo. E pro quinto colocado eu tomei 5 minutos. Pro terceiro eu tomei 10. É claro, Nossa. o primeiro e o segundo eles estavam bem na frente, né? Eles estavam Sim. uns 27, 28 minutos. Mas iria estar ali entre os três primeiros, né? Sim. Mas enfim, né? Caramba. Todo. Experiência. Experiência, né? Nunca tinha participado de uma prova tão Sim. longa. Eu nunca tinha corrido uma meia maratona, né? Que é a meia que você corre no meio ali. Mas, enfim, Experiência, cara. experiência não tem o que fazer. É só. Mas todo mundo me falava, sabe, que eu tinha que ter me alimentado. Até tem uns médicos que falaram depois comigo, falaram que você tinha, que foi por causa disso que faltou, você não poderia ter. Sim. Ah, mas eu tava me sentindo bem, beleza, mas tem toda a Tem prova pela depois, frente, né? né? Enfim. Determinei esse Iron aí. Daí comecei a me focar na bike, cara. Daí comprei uma mountain bike. Uma mountain bike. É. Daí ali Só pedal eu já agora. tava pedalando bem assim, tipo, razoável, né? Ah, vou Aham. comprar uma mountain bike. Só pra ver o Daí estouro. o Iron, cara, se eu não me engano, foi em setembro. Meu aniversário é em dezembro, né? Então eu lembro que foi no dia 5 de dezembro, eu fui na loja lá. E daí falei com o Caio, disse, eu quero uma mountain bike só pra mim andar aí, às vezes andar com a minha esposa, né? Porque andar com a Speed é ruim, né? Às vezes você Sim. sair passear. E beleza. É, Adquiriu. tinha uma Caloi Explorer e uma Caloi Elite, aquelas de alumínio, né? Uhum. E a diferença era razoável, assim, né? Eu pensei, pô, mas é meu aniversário daqui uns 2, 3 dias, eu vou comprar essa daqui. Aí ele me Adquiriu. parcelou lá e comprei. Cheguei em casa e minha esposa queria me... Não era esposa ainda, mas namorada, né? Na época, queria me Queria matar. matar. Por que você comprou uma bicicleta se você nem vai andar? Eu, não, vou andar. Vou treinar, vou focar, que nem Vou, a minha mountain bike. vou andar de mountain bike agora e Quero vou... alucinar. Não vou sirocar. Lembro que o primeiro pedal que eu fiz, cara, Mas eu a tua fui. namorada não é igual a minha. Ela fala que tudo que eu gasto com a bike eu tenho que gastar com ela. Sorte. Tem que mentir tudo, não. É, Essa aí eu gastei uns 200 pila, né? viu? Quanto que custa? Não, não custa nada. Pneu da bicicleta é baratinho. Baratinha. E- Mas, enfim, né? Daí comecei. Eu lembro que o primeiro pedal de mountain bike que eu fiz, que eu comprei a bicicleta de manhã, de tarde já fiz. Cabanha, né? Que é um pedal que tem aqui no Famoso. Caçador, né? Porém, eu errei o caminho, cara. Eu fui pra um lugar que daí caí no meio de uns cachorros, que se você Meu errar lá, Deus do você cai céu. lá num canil. E tinha uns 30 cachorros, cara. Meu Deus, E cara, pra daí que lado eu. que você foi? Dentro da cabanha ali, se você pegar uma esquerda, Ah, você acho que vai eu sei nos onde é que é. cachorros, né? Você tem que pegar a Aham. direita. Daí eu vi Sim. aqueles cachorros, eu voltei, cara. Daí me joguei pro lado certo. Aham. Daí lá na frente eu. Mas não sabia, né? Hoje você faz a campanha de Sim. olho fechado, mas na época eu lembro que eu parei num cara lá. Como que eu faço pra sair em tal lugar? Ele falou, é só seguir reto aí. E fui, né? É só ir reto e não pegar aquela da esquerda, pois o É, Fran não conseguiu pegar a da peguei a esquerda, esquerda. isso daí. Daí foi, cara. Eu fiz esse pedal, daí depois já conheci o alemão ali
o Júnior, né? O Sim. cara dele, ele até brinca comigo até hoje, que no mountain bike, cara, eu parecia uma vaca descendo, sabe? Eu até comentei, cara, os caras desciam alucinado pra mim, na minha cabeça, assim, meu Deus, eles estão descendo pra morrer, sabe? Tipo, Aham. qualquer morrinho eu me agarrava em cima da bicicleta, porque Que imagina, você mountain descendo um bike é asfalto, diferente. você faz loucura, né? Sim, Você desce a de 70, boa. 80 ali, tranquilo. Mas no mountain bike, cara, eu Cheio de pensava, meu Deus, se eu pedra. pegar uma pedra aqui, eu me mato, Já né? era. E foi, cara, e sempre pra trás, cara. Na subida eu, nossa, passava brincando por ele, Aham. né? Mas na descida era Voava. sofrido, velho. Mas sofrido mesmo. E às vezes ele se metia numas trilhas, enfim, né? Mas no meio de tudo isso, cara, eu fazia pedal assim. Tinha speed ainda, né? Mas até você anda ali bastante, né? De speed. Tá aí pra não me deixar mentir, teve uns tempos ali que parou bastante, né? Tipo, o pessoal não saía tanto speed, daí, tipo, eu andar sozinho e estavam indo pro mountain bike. Deve ser, pô, vou andar no mountain bike então, né? Sim. Mas saía sempre de speed pra rodar, né? Pra mim não perder Uhum. o preparo. Claro. E daí no mountain bike ali, Que eu o mountain andei. bike é mais travadão, né, É, cara? O travasso, speed você consegue manter aquela passadona e vai travasso, embora. isso daí. E a mountain bike até envolve mais explosão, tipo, outro tipo de musculatura também e Ah, tal, com recruta certeza, mais, cara. né? Não, Muda não é. bastante até a pegada no mountain bike, é bem diferente da speed. Com certeza. Não, não tem nada a ver quase um com o outro. Claro, você não, você tem o condicionamento que você vai ir Sim, bem nos dois, né? Mas questão do mountain bike, você vai muita técnica, né? sim, E a speed você tem que colocar uma passada, cara. Se você não é, colocar, você fica pra trás. sim, certeza. Mas, Tanto é cara, que os atletas de cross country, cara, você pega, por exemplo, um tour, o cara é magrinho, esse aqui. O atleta de cross country, por exemplo, já é mais é, reforçado, mais musculoso, sei lá, é diferente, né? é isso Mais daí. explosão. É que nem nós estávamos falando da natação, né? Tem casos e casos. Pega, tipo, que nem você falou, o cara é magrinho no tour, né? Mas ele pega um alien daquele Mathieu Van É, Der aquele Poel, lá é pô, muito. essa é... Ou Casos à parte daí. o Vanar ali, né? Eu tenho os dois, cara. Os caras são atletas Nossa, de tudo. mano. Andam de Puta que pariu. cyclocross, andam de De mountain tudo. bike, são sprinters, são escalador, são tudo, ó, Fora do normal, cara. né? É, mas enfim, né? Casos e casos, mas normalmente, claro, tem. Genética lascada. Se adaptam, parece, sei lá, um jacaré. Sei lá que porra que é aquilo lá. Mas os caras andam demais, né? Mas enfim, pra nossa realidade é muito diferente, né? E eu lembro que eu descia muito mal, cara. É muito mal mesmo. Aham. Daí eu lembro que os caras falavam, ó, um treino de 60 km no mountain bike equivale quase a 100 no asfalto. Sim. E eu realmente, cara, eu lembro que quando eu fazia uns 60 eu tava morto, cara. Ah, fudido, Morto, fudido. morto. Mas e foi indo, cara. Daí eu lembro que até depois eu comecei a comentar com o pessoal que eu aprendi a descer olhando vídeo no YouTube, né? Eu olhava os vídeos dos caras e pensava, mas como que esses caras se posicionam em cima da bike? O que que eles olham, Aham. né? E o que que eles fazem? Pam, Foi, pam. foi, cara. E olhava vídeo do Avancini, olhava vídeo de todo mundo, cara, pra mim tentar aprender. E Uhum. foi até que dali a pouco eu comecei a treinar meio sozinho e eu só em descida, né? Pensei, mas eu vou aprender a descer. Quero ver se não vou descer junto com os caras. E foi indo, né? E daí, nessa época, eu tinha meio que parado a natação, né? Tava só nadando e correndo às vezes. Uhum. Então eu tava focadaço na bike ali. E foi, cara, e treinava diretão assim. E daí passou pouca fase da mountain bike. Pensei, vou voltar pro triatlo, né? Vou fazer o challenge final do ano. Então vou fazer o challenge. O challenge é É concorrente do Ironman, sabe? A distância parecido. tem a mesma. É que Ironman é a marca, né? É Uhum. marca Ironman e marca Challenge, mas Hum. as distâncias são as mesmas do triatlo, O né? Iron Man, o Iron Man, o Full, challenge. Ah, tá, é o Ironman parecido. Full é a mesma distância do Challenge Full. Ah, tá. O Ironman 70.3 é a mesma distância do Half Challenge, né? Que Entendi. é só Sim, só mudar a muda o nome ali nomenclatura. praticamente. Daí só que nesse challenge eu ia fazer o Olímpico. O que que é o Olímpico, né? 1.500 metros nadando, 40 km pedalando, sem vácuo também, e 10 km correndo. Que seria no final do ano ali em É prova de Floripa. Olimpíada, né? Por É a exemplo? mesma distância da Olimpíada, só que a Olimpíada é liberado o vácuo, né? E ali eles não Não sabia. liberariam o vácuo. É. É, nas Olimpíadas até que vai ter agora, né? O vácuo ele é. Até hoje eu acho que é o ciclismo masculino, né? De estrada. É, eu acho que é É sim. hoje, acho que é às 11 da noite. Né? Estamos As gravando na tre- sexta. Sexta, É, dia 23. isso daí. É, hoje tem Nosso na. editor, semana que vem o vídeo, tá? Hoje tem natação também, cara. Não, o meu esporte aí vai ser difícil eu aguentar, hein?
Porque Aham. pensa que daí eu acompanho. Cara, eu sou muito. Até fazendo um parênteses, né? Eu gosto de todos os esportes, cara. Eu não sou uma pessoa assim que, tipo, não. Eu só gosto da corrida. Sim. Só assisto isso. Só assisto Aham. futebol. Cara, eu assisto tudo, sabe? Assisto rugby, assisto golfe, assisto É, futebol americano, basquete, natação. Claro, natação, corrida sim. e ciclismo. É paixão. É, Ah, tá tá no passando qualquer outra coração. coisa, eu vou assistir, né? Mas, e ainda a natação me leva a mais, sabia? Se Aham. tiver passando, olha, eu juro pra vocês, se tiver passando Dos um três. tour e tiver passando uma Olimpíada de natação ou um campeonato mundial de natação, Vou pra eu natação. vou assistir natação, cara. Tá no sangue, né? É, cara, natação ainda. E, cara, a minha esposa hoje fala, né? Tipo, ela diz, cara, não sei como que os vizinhos vão aguentar. Porque as final é de 10, 11 da noite e você não fica quieto. Vai começar a gritar, vamos, É, vamos. mas enfim, Quem né? que tá brasileiro nadando É, esse ano? quem vai ter possibilidade de medalha, né? Até vamos aí. Você falou que talvez saia semana que vem no ar, né? Mas tomara aí que o Fratos, né, no 50 livre, traga uma medalhinha aí pra nós. Revezamento 4 por 100 livre Que o é Brasil sempre foi clássico. forte na natação, né, É, cara? Tipo, nas Olimpíadas. é clássico, A sabe? O maioria 4 das por 100 livre. Olimpíadas, ele sempre sai Pelo com alguma menos medalha. uma, duas medalhas tem que sair, né? É, né? E é claro, né? Esses dois, daí tem 4 por 100 livre, que eu falei. Daí o Fratos e tem o peito também, né? O peito é muito aberto, né? O sem peito ali tem um nadador bem forte. Mas é no dia, né? Que nem eu lembro que Tem que uma estar vez. inspirado. Lembro uma vez o Cielo, né? Falou, tipo, uns 50 livre. Eu não quero saber meu tempo. Eu quero saber de eu bater na frente, né? Então pode ser que às vezes as Olimpíadas não sejam o melhor tempo que Sim. os caras vão fazer na vida deles. Só Mas o que que importa é chegou ele na bater frente. na frente, né? Claro, Aquela vai ganhou, ser a ganhou. prova da vida, né? Sim. Mas enfim, voltando ali ao rumo do challenge, né? Isso foi já no passado daí, cara. Em janeiro ali. Sei não, vou fazer esse challenge, final do ano. Encarar. Né? Voltei com o Felipe ali, não tinha parado, né? Só tinha dado uma diminuída, né? Tinha focado mais no. Felipe, Na vamos fazer, bike. vamos fazer o challenge no final do ano. Então, beleza. Voltei a treinar. Firme ali, nadava, corria, tudo, e tava bem, sabe? Tinha perdido um bom peso, cara. Eu lembro que quando em janeiro ali, eu até tinha umas fotos que eu tava olhando esses dias, eu tava com 78 quilos, eu cheguei a pesar 66. Quanto? 66? Eu Caralho, perdi perdeu 12 12 quilos. quilos. Eu tava seco, cara. Aham. Daí eu lembro que em junho eu tinha que programar minhas férias da empresa, né? Daí eu pensei, o que que eu vou fazer em junho? Minha esposa não tira férias em junho, o que que eu vou fazer? Liguei pro meu técnico, ó, tenho 2 semanas de férias e uma semana eu tô afim de ir pra Curitiba passar com vocês. Aham. Ele, mas é claro, pode vir, só que nem, né, tipo, Curitiba lá, ele morava com a esposa dele, né, mora com a esposa dele, é pequeno o apartamento, dele falou, ó, vem aí, só daí vão ter que ver um lugar pra você ficar, porque infelizmente aqui em casa é bem pequeno. Eu falei, não, cara, não se preocupe, só preciso Sim. saber se eu posso treinar com vocês. Aham. Ele, então beleza. Vê. Daí eu tinha um apartamento mais do lado da casa dele, cara. Aí fui. Daí no domingo era treinamento em equipe, assim, com a assessoria mais leve, assim, com. Chegou no domingo. Saí de casa, fui sozinho daí, né? Coloquei a bicicleta dentro do carro, saí de casa, domingo, era 3 da manhã. Que daí em Curitiba, 4 horas, 4 né? horinhas de viagem. Cheguei lá, nós ia começar às 8. Cheguei lá às 7 horas, né? Chegou já pra treinar. Cheguei lá pra treinar. Daí tomei um cafezão no posto e fui treinar lá na Renault, cara, que é um circuito bem legalzinho que tem lá em Curitiba, sabe? É Uhum. uma volta. Cara, eu não vou te dizer, se eu falar a distância, eu vou mentir, mas é uma volta bem legal. Deve dar, é 5 km, pra não De mentir. corrida. É 5 km. Que você pode pedalar, sabe? Ah, tá. É tipo. Eles pedalam assim Aham. e dá pra correr. Aham. Então, o seu treino era lá de transição, né? Mas lá era leve, né? Como eu falei, era com assessoria, o treino era. Mas Sim. enfim, Com o o Felipe, leve que ele é o é o profissional. profissional Tá. do triatlon, né? O leve até começar, né? Daí começou a bike ali, era 20, eu lembro que era 20 minutos aquecendo, daí era 1 hora de pedal e daí 15 km correndo, né? Era Aham. um pedal um pouco mais curto e uma corrida mais longa. Daí ele falou, ó, é 20 minutos aquecendo, daí 20 minutos progressivo, não, 30 minutos progressivo e 10 minutos desaquecendo para sair correr. Uhum. Beleza. Começamos aquecendo, todo mundo conversando, o Sim. Felipe lá atrás, Pá. né? E conversando, daí começou o progressivo. E começou, e vai, e vai. Cara, eu lembro que nos últimos 5 minutos, ele tava, sem brincadeira, mais de 1 km na minha frente. Eu não conseguia segurar na roda dele. E eu pensei que eu tava bem, cara, não conseguia Aham. segurar na roda do cara, né? E beleza, daí no solto, eu dei uma forçada pra chegar nele, pra soltar junto com ele, Sim. soltamos, saímos pra correr. Daí a corrida ele fez mais leve mesmo, fez junto comigo ali.
E beleza, primeiro dia eu pensei, pô, treino já. É, Temos uma, temos uma tá meio semana aí. pesado. Daí ele falou, ó. Daí eu fui pro apartamento que eu aluguei lá, né, nos dias, né? Sim. Daí eu almocei, cara, e já fui dormir, né? Pensei, pô, vou dormir a tarde inteira pra mim amanhã acordar. Daí ele Tá falou, ó, bem. amanhã Perninha pra cima já, parecia a relaxar. Só prova. faltou a massagista. Aí ele falou, ó, amanhã, 6 da manhã, 10 km. Eu pensei, pô, segunda-feira fazer 10 km de corrida já. E ele disse daí. Daí eu falei, tá, que horas que eu acordo pra tomar café dele? Não, não, em jejum. Eu Nossa. sei, meu Deus, nunca corri em jejum, mano. 10 km em jejum já. Daí ele falou, ó, o apartamento dele dava, sei lá, uns 100 metros de onde eu tava. Eu passo lá e nós corremos na Canaleta. Canaleta em Curitiba, né? Uhum. E beleza. Saímos pra correr o 10 km. Mas assim, cara, é leve, né? Como você não tem nada no estômago, você tá leve. E 10 km eu tava bem, assim. E era um ritmo bem leve, eu fiz de boa. Ele falou, ó, Uhum. agora vamos pra uma padaria, tomamos um café e vamos pra água. E, porra, começou a pancada, né? Eu falei, mas essa Então, natação... segunda-feira, em Essa na... jejum, 10 É, km já, e depois cafezinho, pra cafezinho. matar a fome da Pra corrida de matar a 10. fome. Não era pra fazer volume pra natação, era Ah, pra só matar a fome da corrida, né? ah, Daí fui pra. Vamos pra água. Daí chegamos lá na academia. Quanto que é a natação hoje? 5 mil. E meu volume de natação, mais ou menos, era sempre 10 mil na semana. Não passava disso, cara. Eu, tipo, treinava 3 a 4 vezes por semana, sim, nadando 2 fazia. mil, 2,5 por dia, né? Aham. Quanto que é hoje? 5 mil. Sim, meu Deus. Meu Deus do céu. Só que daí eles falaram as série, era tipo, por exemplo, não, não lembro bem certo, mas por exemplo, aquecia 1.000 metros, leve, né? De Ah, aquecimento eu tava junto, que era leve. E junto com ele, cara, só relembrando, né? Tava o Cauê Willy, que é atleta aí, campeão do revezamento misto do Pan-Americano, né? só os O fracos. Eduardo Laz, que também é até atleta profissional, né? E o Felipe. Então, E o França. e eu. Ai, E ai. eu. Daí na natação, cara, beleza, fui pro primeiro dia lá, né? Aquecimento de boa. Eu lembro que eu tinha. Início era 10 séries de 50. Primeiro Uhum. 50 eu falei, cara, 50 não é ruim pra mim. Eu vou. Ô, 50 eu aguento, né? Você tem uma explosão. Aham. Só que era 10 com intervalo muito curto. E beleza, aguentei esses 10. Foi na pancada. Foi. Daí, só que daí eles falaram que era alguma coisa tipo 10, daí 200 perna, daí voltava a fazer os 10. Eu lembro que era 3 vezes isso. E daí na Nossa. terceira vez, cara, eu tive que fazer com pé de pato, porque eu não aguentava mais. Já tava E daí eu pensava, pô, se a natação, que é o meu mais forte, eu já tô só sobrando sobrando, pros caras. imagine o que vai ser os outros, cara. Eles vão me abandonar na estrada, na Aham. bike, né? Daí foi, cara, que esse primeiro dia eu saí da água ali, era tudo de manhã, cara. Imagine, acho que era meio-dia, daí saímos dali, da natação, eu morto, cara morto. Tipo, correram das 6, sei lá, até umas 8, mais ou menos, Não, ali, não, entre tomar café e tal. isso daí. Dei às 8, caímos na água Entrar na umas água. 9, Até saímos meio-dia. meio-dia da água. Torrado de fome. Ah, morto, morto, cara. Só quem nada sabe a fome que dá a natação. Pregado. Beleza, saí pra ir almoçar, daí ele falou, só vou passar na loja de suplemento. Lembro bem, cara, só vou passar na loja de suplemento, pegar o suplemento pra semana aí, você vai querer alguma coisa? Eu falei, não, Tô de pode. boa. Eu não conseguia nem levantar, cara. Quanto mais eu ia comprar suplemento, mano. Ah, Daí fomos almoçar, cara, e ele começou, e salada, salada. Eu falei, mas eu não vou na salada, levou no cara. macarrão. Onde que tá o arroz, feijão aí, macarrão, vamos encher meu prato. Se ferre tudo. E beleza, comi, daí fomos pra casa, né? E, cara, eu falei, vou deitar, cara. Ele falou, de noite eu tava com meu rolo lá, né? De noite faz um girinho na bike lá, de 1 hora. Beleza? Tá bom. Eu pensei, mas vamos fazer, né? Se ele vai fazer, eu Eu vou olhei, fazer tem também. o Swift, né? Que é uma Sim. plataforma aí. Daí eu olhei ele online, falei, mas ele tá fazendo mesmo. Entrei, Vou ter que fazer também. girinho de 1 hora. Aí na terça-feira era pedal na estrada, né? Mas daí era tranquilo, cara, bem tranquilo, então foi sossegado. O pedal não foi assim, surreal, sabe? Na terça era só pedal daí. Não tinha Natação. natação de novo. Daí tinha mais 6 mil no outro dia. Então, Nossa na senhora. terça-feira eu já tinha preenchido minha semana, né? E aí tinha dado o treino do Isso daí, França. só que foi de tarde, né? De manhã Daí. treinaram. Só que, Bike. isso daí. Só que daí a bike foi acho que umas 3 horinhas ali. É? Só que eu tava me sentindo bem, sabe? Não foi nada leve, pesado Aham. assim. É 277 lá, né? A rodovia A que tem. 277, É, sim. Lá. lembrei. Então, daí
nós começamos a nadar lá, né? E a segunda, eu lembro que na terça, cara, na segunda-feira, como eu falei, é a série mais curta, né? A série de 50, eu tava preparado, né? Só que Mas ciclismo, quantos quilômetros vocês fizeram? cara, deu 3 horinhas ali, deve ter dado uns 90, 100, porque é Ah, na pouco, 277, né? pouco. E é plano, Sim, né? é plano lá. Pra Mas eles era mesmo muito pouco, assim, né, cara? É isso que nós já tava falando, né? A questão da rotina deles, cara, sabe? Pra eles era pouco, assim, não era nada surreal. sim. Mas pra mim era muito, né? Eu É que o volume pedalava, é muito grande e tal. até hoje, cara, meus treinos, assim, no máximo durante a semana é 1 hora e meia no máximo, cara. Eu não Uhum. tenho mais tempo que isso, sabe? E no final de semana, o meu longão é 3 horas, 4 horas, Sim. que era o que eu fiz uma Que terça. dá aqui, se for fazer em, sei lá, aqui é muito morro, né? Não tem É, plano. 3 horas você vai fazer. 4 horas você vai fazer o 100 km, né? É, 25 de média. pois é. Mas e só se você for muito mais forte, que você Sim. faz, senão é 4 Tipo, horas um 100 km. padrãozinho, tá no girinho não leve, tá no giro bom e tal, e Isso que dê daí. pra pedalar bem, né? E daí fiz esse giro de manhã e de tarde fomos pra água. Só que de tarde a natação era muito longa, sabe? Era tiros assim de 200. Daí, nossa, cara, eu sobrava. Eu fazia tipo. Era 400, cara, pra ser mais exato. Era tiro de 400. Eu fazia 300, 350. E eles já tinham feito. E eles estavam chegando no 400. Então, era algo assim que. Sim. Mas enfim, deu para terminar mais esse dia, né? E daí ele falou, cara, agora só descansa porque na quarta-feira é pancada. Eu falei, mas como assim pancada, né? Quarta-feira de Quarta, todo triatleta quarta-feira prepara, já tô velho. triatleta, é pancada. Beleza, né? Ele falou, ó, só vou ver com o meu técnico, porque deu o que que eu tava fazendo? Eu não tava fazendo o treino dele, né? Que ele me passava. Eu tava fazendo o treino dele mesmo, né? Tipo, que o Sim, técnico dele passava pra ele. sim. E ele falou, só tô vendo o que que o meu técnico vai passar. Se vai ser tiro de 3 km o principal da série ou vai ser 5. Se for 5, você pega o meu tênis aqui e vai fazer o melhor 5 da tua vida. Eu falei, então tá bom. Me. Daí eu lembro que de noite ele falou, e hoje de noite vem jantar aqui em casa. Daí fui lá na casa dele, daí eu lembro que a esposa dele falou, tem as botas ali, que é umas botas assim de compressão, sabe? Que se aperta, que faz massagem. Sim. E ele falou, eu vou fazer uns fortalecimentos. Quer fazer? Eu falei, capaz, eu não tenho mais força pra nada pra fazer fortalecimento. Deixa baixo. Deixa só essa massagem nas minhas pernas mesmo, tá louco de Aham. bom. Daí comi, cara, igual um condenado. Eu pensei, pô, vou encher aí, forrar pra amanhã Comida. ter energia. Daí beleza, chegou no outro dia de manhã cedo, não era tão cedo, cara. Esse dia nós era mais tarde, era umas 9 horas. Daí fomos pro Barigui lá, né? Nós ia correr lá. Daí eu lembro que a Mas daí série era só corrida. era só, de manhã, né? Só De corrida. A manhã. natação era na tarde de novo. Todo dia natação. Natação é todo dia lá, cara. Caramba. Daí beleza, eu lembro que o Barigui tava fechado, né? Porque era pandemia já. Uhum. Daí aonde podia estacionar dava 3 km até no Barigui. Sim. Então nós tínhamos que sair correndo 3 km, devagar, aquecendo, Pra aquecer. pra aquecer. Daí beleza. Daí aquecia lá. Daí cheguei, era 10 séries de 200 forte, 200 metros forte por 200 metros solto. Então dá 400, dá mais 4 km. Então Uhum. eu já tinha feito 7 km. Daí depois disso, era 5 km pancada. Sem parar. Pra mim. Pã. E pra eles era ritmo de prova de Ironman. Então Nossa. é tipo, ritmo de prova de Ironman é um ritmo tranquilo, né? Porque é uma maratona que eles estão correndo. Sim. Então eles estavam correndo a 3 e... Eu lembro que o ritmo final meu foi 3:46, eu acho. E o deles, eles chegaram na minha frente, né? Mesmo o ritmo da Ironman chegaram na frente. Chegaram, eles fizeram 3:40, eu acho. Nossa. E eu lembro que, cara, quando eu saí o primeiro quilômetro, eu saí muito concentrado, assim. Eu pensei, pô, não posso abrir a boca, não posso falar nada, eu vou só olhar e correr e respirar. E fui. E eles conversando, cara. E lá, e falando. Aham. Daí nisso apareceu o técnico deles de bicicleta e o técnico deles conversando com eles. E ali eu pensei, pô, eu tô me matando aqui. No terceiro quilômetro eles abriram em 100 metros. Eu pensei, pô, você foi, né? Sim. Daí tava eu sozinho daí, né, pra terminar. Nossa. Daí fechou os 5 quilômetros e depois ele falou, agora é só soltar de volta. Porque tinha que chegar até o carro. Sim. Então já tinha dado 7, mais 5, 12, mais os 3 pra voltar. O treino brincando deu 15 quilômetros, cara. Correndinho. Então, os treinos dos caras é sempre assim, sabe? É muito volume. Meu Deus. Muito volume mesmo. Daí, beleza. Daí de tarde, água de novo. Né? E É ferrado, cara. daí na quinta, cara, que tinha pedal, choveu, cara.
Daí o que que eu, como eu falei, eu tinha o rolo, né? Dele me passou as séries do rolo e eu fiquei pedalando no rolo. Então, a manhã inteira pedalando ali. Mas, cara, era assim, sabe? Eu lembro, foi uma das experiências. Claro, o Iron ali foi uma experiência grande, mas eu treinar com os caras ali foi tipo. É outro nível. Não, é outro, sabe? É você Tipo, você olhar. vê como é que é a vida dos caras, se preparar pra isso e tal. É desumano, cara. Não, não é. E tem gente que diz, ah, mas o cara só faz isso, não sei o quê. Mas, cara, faz lá. Vai lá e faz. Faz. A rotina de se levantar cedo, você É, se nutrir bem, você descansar bem, é. você dormir bem, cara. Como eu falei, né? Tipo, o Você dia, por não pode exemplo. sair daquela rotina, vou tomar uma cerveja e tal, vou passar uma noite acordado, balado, sei lá. Não pode, Não, velho. cara, aí eu lembro que esse dia que eu falei que eu fui almoçar, cara, nós almoçamos ali, ele comendo super regrado e eu comendo, Sim. tipo, só gordura praticamente, só carboidrato. No dia que nós jantamos, a mesma coisa, eu comendo só a Sim. parte. Mais pra repor a energia do E ele é que. na alimentação, sabe? E eu lembro que ele, queira ou não, né? Como nós falamos, o esporte no Brasil ainda não tem tanto apoio, né? Uhum. Então ele tem que ter a assessoria dele, dar os Tirando o personal dele, né? futebol, É isso daí, tirando o futebol, né? Que que nem a mídia pega mais, ele é pensa, foda. ele dá, então ele treina e ele tem a aula particular dele, né? Que ele tem que dar. Então, hoje em dia, cara, a maioria dos triatletas profissional é assim, sabe? Eles. Tem um negócio por trás além daquilo que. Isso, porque não consegue se manter, sabe? Ou ainda mais agora, sem aí. E nada é barato, né, cara? Uma bicicleta, Uma bike de contrarrelógio, sei lá, com as rodas fechadas, passa de 20 mil, por ah, exemplo. fácil, fácil. Não. Aí, tênis pra corrida, vai Cara, pagar no tênis. pega um tênis hoje que estão gostando de tênis de R$ 1.500, cara. Imagina. Que é o tênis que os ali Sim. que andam, E né? natação, a mesma A coisa. roupa de, a Óculos, roupa de sei lá, borracha, borracha, por aí. cara, custa 2 pila, dois Meu mil. Deus do céu. Então a brincadeira não é barato, sabe? Daí você tem É, mais a manutenção. Aí é, se rasgar uma roupa, já era. Tênis, sei lá. Não sei quanto que dura um tênis, por exemplo. é Mas com 300 esse, quilômetros. com esse ritmo de corrida, então é pouco tempo 300, também. 500 quilômetros no máximo, né? Pois Depende muito é. da pisada, mas 500 quilômetros no máximo. E 500 quilômetros, os caras devem pensar, pô, correr 500 quilômetros. Sim, Tem triatleta que corre 100 e poucos por semana. pois é. Então pensa, se correr 100, vamos supor que corra 50, mas é 10 semanas, gente. É meio ano, eles têm que trocar um tênis. É mais dinheiro? É mais dinheiro? Né? É claro que você não corre com o tênis de performance, né? Você corre com Sim, algum tem o outro, de treino e o de corrida. É. mas gasta, né? E na sexta? E na sexta-feira, água de novo, cara. Água e corrida longa daí, né? Aí foi um longão aí de corrida, mas longo, cara. Meu Deus, acho que foi uns 20 e poucos quilômetros correndo. Meia maratona, de De treino. novo. E mais a água ali foi. Eu lembro que na semana, cara, eu fechei 25 mil metros de natação. É, 25 Nossa. quilômetros, né? Fez um mês. Fiz um mês, cara. Precisava mais nadar, né? Aham. E daí, na sexta-feira, já voltei empolgadaço, né, cara? E Você daí, voltou na sexta? voltei na sexta, terminei a natação e Já já veio. voltei, né? Que eu tinha umas coisas pra resolver aqui. Mas, cara, a semana é animal, sabe? Você Imagina. pensar assim, o que os caras fazem e o que nós fazemos não chega nem perto, né? Tipo, é claro, você olha assim nas mídias, né? Os caras falam, fazendo a pose e tudo mais, e parece que estão bem, as fotos, eles parecem que eles estão inteiros. Pô, mas por dentro eles estão sofrendo, cara. Atleta Não, profissional não é saúde. eles estão no limite, é isso mesmo, cara, não é saúde, sabe? Até às vezes nós, quando nós estamos no muito pra frente aí, treinando demais, se sente que você não. Sim, o corpo O cansa, o corpo corpo pede cansa. descanso também. Pensa um atleta que é todo dia. E eles vivem disso, né? Eles precisam, Sim, porque esse é o tem sustento que. deles. Mas enfim, daí depois disso, cara, foi cancelar, né? Por causa dessa pandemia que estamos até hoje, não teve o challenge, daí eu tava na minha melhor fase, daí dá aquela desmotivada. É. E daí, cara, de novo, voltei pra bike. Já que eu tô pedalando, mais ou menos, vou pedalar. Parei de nadar, parado, assim. Parou? Não vou nem nadar, né? Isso em junho do ano passado. Uhum. Não vou mais nadar. E Bike só de novo. bike e corrida. Bike, bike. Daí eu comecei a abandonar a corrida e foi só bike, bike, bike. E foi que daí comecei a melhorar, sabe, na bike, cara. Eu comecei a andar bem. Daí nisso comecei a fazer umas provas de mountain bike, né? Daí já tava andando mais firme ali, já tava andando, fazendo um longo bem,
Pô, girando aí em torno, não é tanto, né, para um ciclista, mas estava girando aí na semana, cara. Olha, devia dar uns 350, 400 Pra quilômetros, quem é cara. amador, Pra quem é amador, né? E sempre, né? Claro, né? Eu não falei, mas eu trabalho normal, né? sim. Eu sou Tipo, supervisor de produção, eu trabalho 8 horas, 10 horas por dia, né? E o e resto depois treino. treino. Como Ah, praticamente todo mundo, né? não, ninguém pensa que eu vivo só no meu trabalho também. Diga, eu É sou um só. trabalhador, mano. Isso daí. Daí comecei a curtir demais a bike, sabe, cara? Treinava todo dia, o horário da minha empresa me ajudava muito na época, cara, porque eu fazia um horário da tarde, começava a trabalhar só 4 da tarde. Uhum, Então eu tinha a manhã inteira até as 3 para treinar, né? Então sim. meu volume tinha semanas ali que eu cheguei a fazer volume de 500 por semana. Boa. É, fazia Tipo, 6, no é meio da bom, semana cara. fazia 80, 90 no meio da semana, longando no Sim, final de semana fazia 120, 150, era bom. sabe? Então eu tava andando mais ou menos assim. Porém, daí, claro, daí fiz umas provinhas ali de mountain bike aqui na região, que começou a liberar de novo, sabe? Mas, e sempre assim, né? Agora, quando deu essa baixada, eu lembro que quem me acompanhou até o que passou por último foi o Tasca, né? Aqui com você. Ele foi na minha primeira prova, que eu fui de mountain bike, ele foi comigo, cara, e foi animal, assim, sabe? Foi engraçado a prova, porque, Ele contou, é, foi engraçado, cara. desfez um pouquinho de barro lá pra vocês. Barro e foi na loucura, cara. Foi a mesma coisa. Vamos comigo? Vamos, mas vamos com o quê? Com a Aham. caminhonete do pai. Então, Partiu. vamos. E ele não tava treinando. Eu tava treinando, né? Não Sim. tão bem ainda, mas tava treinando. E ele tava voltando, cara. Aham. Foi de Daí parceiro. a parceria total, cara. Eu lembro que nós chegamos lá, tava frio, cara. E daí nós fomos aquecer, e daí já era meio que a largada. E meu Deus, cara, foi Foi um. na loucura. E larguei. Eu tentei largar lá na frente, mas, cara, eu nunca tinha largado uma prova. Uma loucura. E De daí, como mountain bike. era pandemia, cara, eu lembro que eu. Daí, beleza, a prova foi, tipo, razoável pra mim, né? Eu fiquei lá pra trás, não peguei pelotão, nada, né? Andava Sim, sozinho a prova inteira. Não peguei pódio. Foi mesmo assim pra conhecer, né? sim. Primeira prova de mountain bike? Primeira prova de mountain bike, não sabia nada de como que Cara, eu é. tenho que contar. As minhas piores provas que eu tive na vida foi de mountain bike, cara. É, não, é sofrido, cara. Depois que eu fiz O, uma, o, uma mo- esses dias, cara. o mountain bike judia demais, cara. Cara, o speed é sofrido, cara. Tipo, contra-relógio, cara, mas é curto, né? Mas o mountain bike, velho. Você tá descendo, você tá pedalando. Você tá Uhum. subindo, você tá pedalando. É, você não para, cara. E bate tudo, cara. E você se levanta, desce, abaixa, sobe. É, Nossa, mountain bike é. não, é cruel todo mundo um bike. E a minha E bicicleta fora que sempre a terra era. é bem pesada, É, né? e minha bicicleta sempre foi de alumínio, né? Depois, agora que eu comprei uma outra. Uhum. Mas eu lembro que quando nós chegamos, cara, era pandemia, assim, cara. Daí os caras falaram, ó, não tem banho. Pô, eu tinha passado no meio de muita lama, cara. Eu tava com barro até na cabeça. Aham. Falei, não, vou achar um lugar pra tomar banho. Daí entrei numa escola lá, tinha uma torneira, me lavei lá, e de início eu olhei o Tasca chegando, né? Eu falei, ô Bem Tasca. aqui antes que. Vem aqui antes que enche essa torneira, mas não deu outra, né, cara? Ele só foi lá, já começou o Já começou pessoal a a vir chegar, gente né? pra tomar banho na torneira. Eu já tomar banho numa torneira, né? E daí, cara, é só farra com o Tasca, né? Só quem convive com ele pra saber que é Sim. engraçado, cara, e é parceiraço. Daí depois disso, cara, deu que eu foquei bem assim no mountain bike, sabe? Daí meu giro durante a semana não era de speed, era só mountain bike. Daí até ele começou a treinar junto, nós começamos a andar mais ou menos. Aham. Daí depois disso eu fui para um rachão, que agora só tem ou rachão aqui na região ou essas provinhas ali em Porto União, né? Sim. Fui para um rachão em Porto União de Speed. Mesma coisa, né, cara? Pancada ali em rachão, não tem muito a ordem, é É tipo, pauleira pra cada todo um por lado. si, vai. E daí tinha, meu Deus, É massa esse rachão, isso cara. Querendo daí. ou não, ajuda um monte, E, tipo, a divulgar o esporte e tal. Não envolve federação, não envolve burocracia. Claro, tem os perigos, né? Se o cara se acidentar lá no meio, ferrou, né? depende, né? Mas É, é legal, cara. E a mesma coisa, né? Quem foi comigo foi o Tasca, mas ele não andou. Quem andou foi eu e o Norton, né? Que é um outro atleta aqui de sim. caçador. Eu e ele andamos daqui. E foi massa, sabe? Também foi minha primeira prova daí de rachão, assim, no speed. Pensei, pô, como que funciona, né? Não tem sinalização, não tem nada. E era.
Loucuragem. E, cara, ali falaram, não, é plano lá. Plano nada, cara. Andamos 15 quilômetros, pegamos uma serra lá de 3 quilômetros. Meu Deus, e ali era volantinho Já foi. e morro acima. E depois, beleza, subi esse morro. Cara, eu desci, eu cansei descendo. Eu pensei, meu Deus, depois eu tenho que voltar isso daqui, como que eu vou subir daí, né? Aham. E, cara, depois a serra era 5 quilômetros voltando. Subindo. Eu pensei, nossa, tô morto. Aham. Mas enfim, né? Foi. Foi, esse Passou. rachão aí deu boa, cara. Tem uma história engraçada no final dele. Porque eu sabia que ele dava 80 quilômetros, né? E eu tava com o GPS e tava marcando 74, cara, 75. Daí tava eu e o Norton, que é esse cara de caçador, e Sim. mais 3 caras de fora. E nós sempre revezando ali, né? Uhum. E quando faltou esse 75 ali, que tava faltando 5, eu falei pro Norton, ó, falta só 5, cara. Se liga que agora nós vamos cair só no plano. Não vai lá puxar. Daí beleza. E ele falou que no relógio dele não tava ainda, tipo, se eu não me engano, tava uns 2 quilômetros pra trás, né? Tipo, ele estaria com 70. Ele largou depois, eu não lembro direito o que aconteceu. No dele tava com 73 ainda. Uhum. Mas ele foi, né? Daí ele puxava um pouco. E eu, quando ia pra frente, só fazia que puxava e voltava, né? Dava aquela miguelada. E daí voltava ali. E o Tasca atrás, né? De batedor nosso ali do pelotão. Ele tava com o carro atrás. E ele chegou assim. E eu lembro que eu fui pra trás, assim, mas é claro, tudo amador ali, né? Sim. Mais brincadeira. Eu fui pra trás, assim, olhei pro Task e eu falei, né? Tipo, olha o que que eu vou fazer agora. Mas nisso eu olhei no GPS, eu tava com 79 e 200, assim, faltava Aham. 800 metros, né? Pouco cabaço, né? Vou sprintar faltando 800. Cara, arranquei ali no final, e daí todo mundo falou, meu Deus, o que que você vai fazer agora? Porque tava todo mundo perdido na Sim. distância. E, cara, realmente, eu levei tanta sorte porque eu comecei a fazer força, eu dei uma sem brincadeira, acho que umas 15 pedaladas a chegada. Levou sorte. Acho que, cara, ninguém acreditou, tipo, Tá todo mundo meio perdido aham, no que daí tava eu, fazendo. que ele tá sprintando já, né? Se nós nem estamos chegando, e nisso Aham. era a chegada já. Estavam Daí, chegando eu já. lembro que eu fiz sétimo no rachão, cara, e largou uns Aham. 50, cara. Porra, Uhum. foi bem? Não, fui bem, cara. Pra quem nunca tinha andado. Aham. E daí depois disso voltei pro mountain bike, né? Firme. Daí comprei uma bicicleta de carbono, né? Bicicleta leve pra caramba, cara. A bicicleta pesa 9 quilos, se não me engano. 9 e pouquinho, ela é muito leve pra uma Uhum. mountain bike, né? Daí esses tempos eu fui pra uma prova em Curitibanos, cara. Daí ali eu tava bem treinado, sabe? Tava, por exemplo, posso te dizer que era quase minha melhor fase aí na bike que eu Na tava. bike. Faz acho que uns 3 meses atrás aí. Então aí eu tava andando bem forte, sabe? E daí, cara, era 45, 60 quilômetros ali em Curitibanos. Até tem um pessoal que falou, ó, é bastante barro lá, cara. Eu disse, mas eu vou. E, cara, eu andei assim, eu lembro que os 10 primeiros quilômetros, cara, era plano mesmo. A média deu 36, cara. Eu pensei, De pô, mountain tô bike. alucinado aqui. Meu coração tava lá em cima, né? Sim. Daí eu já pegava uma serra e já dava uma selecionada, né? Daí o primeiro pelotão, cara, nós temos uma referência aqui na região, né? Que é o Gabrislowski ali. Cara, ele andou muito na frente, sabe? Ele atacou e Tá sumiu. forte. O bicho tá forte. Não, andando muito, né? Ele atacou e sumiu. Ele ganhou uma etapa lá na etapa, no Tour Gol do do Goiás? Goiás, né? Ele ganhou uma etapa, né? Ganhou. A primeira É, a etapa primeira ele etapa ele ganhou. ganhou. Aham. Escapado, se não me engano. Acho que ele foi com a fuga e daí Eu sprintou. não sei direito. É. Mas enfim, ele tá dando forte. Daí ele atacou ali já, e daí os outros tentam ir atrás, né? Daí forma um pelotãozinho ali, acho que formou de uns 5, 6 bem na frente. Uhum. E daí nós tudo no segundo pelotão, cara. E ali foi até o final, né? Mas, cara, o circuito era vai, daí se fazia só um balãozinho e voltar pelo menos parte, né? Sim. E quando voltou, cara, um ventão contra, eu morto, E cara. era estradão? Estradão, cara. Não tinha quase nada de trilha, nada, nada. Uhum. E daí na volta, cara, um ventão contra, eu morto, cara, e cãibra, e eu tinha. Eu só não queria perder pro pessoal, tipo, daqui, né? Eu tinha que tentar A chegar na frente. rivalidade era, Não era era com nem os pianos pela, aqui. não era nem pela categoria, cara, era só tentar chegar na frente. Cara, eu lembro que eu cheguei, cara, o Tasca, de novo, né, o Tasca, ele tava na chegada, cara, e ele foi lá me acudir, eu tava, cara, eu não conseguia fazer nada, cara. Aham. Só queria, preciso de água dele, mas não tomou água, eu falei, não conseguia. Meu Deus do céu. Daí, cara, eu lembro quando eu cheguei em casa, minha esposa tirou, foi lavar minha camiseta,
A hora que ela meteu a mão nos meus bolsos, ela falou, mas por que que você abriu o gel se você nem tomou nenhum? Meu Eu falei, é Deus, porque não mano. deu tempo. O único gel que eu tentei tomar no meio, quando eu tomei assim, pá, ataque. Eu falei, Aham. não, né? Não Poxa vou mais tomar. vida. E depois nós ali tranquilo, num pelotãozinho, eu pensei, Tô agora é de a hora boa. do gel aqui, né? Quando eu fui, não deu, Os já caras guardei, ficavam né? te olhando pra ver. Mas Não deixaram você comer. não, cheguei, mas cara, morto. Mas daí fui bem, cara, fiz terceiro, né? Na categoria ali tinha bastante, cara, na categoria tinha uns 20 e poucos. Uhum. Fiz terceiro e no geral eu fiz 15º, junto com todo mundo ali, né? Sim. O Gabrielowski, claro, bem disparado na frente ali. E daí já vinha o Chibas e já vinha o pessoal ali. E eu Ah, fiz. tinha um pessoal É, bom ali que não, tinha tava. um pessoal bem forte, sabe? É, a média, cara, pra você ter uma ideia, que deu o meu, deu 26,8, eu acho. 27. Não, minto, 27,3. No E a mountain bike. do mountain bike. E a do Gabrielowski deu 30. É outro patamar, né? Ele fez No. 30 e o Chibas, que foi segundo, ele foi sozinho primeiro, o Chibas, que foi segundo, fez 28,9, já caiu, tipo, quase 2 quilômetros. Uhum. Daí depois o Chibas ali já caiu tudo pra Sim. 27. Daí ali foi, tipo, uns 20 pessoas, tudo no Chegaram meio meio emboladão ali. embolado ali. Cara, o mountain bike, elas, cara, fora a estrada também, né? Que ela sobe e desce, sobe e desce. Aqui na região, pra você pegar plano é muito difícil, Não, cara. é muito pouco mesmo. Até esses dias eu saí agora pedalar, cara, daí eu passei por um lugar e pensei, pô, aqui tem um circuitinho massa pra andar de mountain bike no plano. Uhum. Mas não é, cara, tipo, se imagina, depois você olha no gráfico, É sempre tem um negocinho. não é difícil olhar igual no litoral aí, que é plano, Sim. plano. Mas, Franzinha, pra nós finalizar, que conselho que você dá pro pessoal que tá começando no triatlo aí? cara, aprender a nadar. Eu tenho medo, sabe? Tem muita gente que vem falar comigo e diz, o que que eu tenho que fazer? Eu falei, aprenda a nadar, né? Porque não porque é o mais difícil, não, porque e também não, como eu falei, né? Eu gosto, amo muito tanto a corrida quanto o ciclismo, né? Mas a natação você pode afundar, né? Se você afundar, Sim, você vai embora. e ninguém te vê. Aprenda a Ninguém te nadar vê pra você não também. passar um susto, sabe? Procure um profissional de educação física, busque aprender, sabe? Nunca vá muito pelos treinos você coloca no Google, quero ser um triatleta. E vai aparecer os treinos lá, né? Sim. Nada é tantos minutos, beleza, mas Aham. isso é pra quem tem a técnica, né? Natação é 70% técnica e 30%, Sim. 30% físico, né? Aham. Então, busque um profissional de educação física aí, né? Bom. Independente da academia, independente do profissional, professor, mas alguém que esteja junto com você, se você não sabe nadar. Se você sabe, a natação é tranquila, né? É só se ir aperfeiçoando. E Uhum. ciclismo é horas, né? Horas e horas. Chato, Selim, que Chá de nem dos selim. outros. É você ficar em cima da bike. E claro, sempre se cuidar, né? Hoje as rodovias aí estão bem perigosas. Aham. Até nós, cidade, nós estávamos falando que a cidade é pequena. Esses dias eu vi num grupo, né? Que tem agora, tô querendo começar a saltar também, Eu né? comprei uma maquininha de choque, cara. É. Comprei, peço pro... Né, Eric? Comprei a maquininha de choque, cara. Vou começar a levar junto. Não, cara, pelo amor de Deus. E Comprei a daí maquininha de que choque. é assustador, né? Então sempre é bom estar ou andando em grupo, né? Sim, Principalmente andar sozinho aí. E é treinar, perigoso. cara. A tal da bike é pedalar. Não tem, tipo. Sim. Claro, tem as pessoas que têm o dom, né? Mas se não é subir na bike, pedala. Daí, Horas e horas. se você tem um técnico, é claro, ele vai fazer a periodização, vai ter os treinos de Sim, tiro e tudo mais, né? De corrida é a mesma coisa, né? Só corrida tem que cuidar muito por lesão, né? principalmente. Lesão de corrida é rapidinho, né? Se fazer uma lesão de joelho, fazer uma Eu acho tendinite. que, cara, o ciclismo e a natação em si. Eu acho que a natação é mais a questão dos Ombro. ombros e tal, né? Mas a corrida, cara, se você não ter um fortalecimento adequado Ah, o tal no- da canelite dá nos Pois primeiros é, dias, cara. se o cara não tiver um personal ali pra fazer um treino de musculação, um fortalecimento antes e tal, cara, é uma ou duas, ou da lesão no Aham. joelho, ou da, que nem que você falou, na canelite, É né? canelite. Isso daí, não. E daí E o pessoal desanima, sabe? imagina. Eu já vi quantos assim que, tipo, a primeira lesão não vai mais. E claro, né, cara, sempre buscar, nunca ir com a. Que nem eu fui no primeiro lá, que já queria. Sempre pra terminar, né? Sim, Raramente, só você vendo, se vivendo o mundo pra você ver o quão fortes os caras são. Aqui no Brasil, daí você olha que perante o internacional, cara, nós estamos muito abaixo ainda. E você fica pensando, meu Deus, os caras são de os outro mundo. caras são de outro mundo. Mas, cara,
amador, né? Sim. Nós não, ninguém é profissional, igual o Tasca fala, eu não devo, tipo, ninguém me sustenta, ninguém tá indo lá pagar Sim. minha bicicleta, ninguém tá indo pagar minha manutenção, A minha competição natação. que eu vou lá, ninguém tá me patrocinando, eu não sou Não, profissional, né? eu só devo satisfação a mim. Viu? Diga uma coisa pra nós, um segredo aí. Uma semana tudo de treino. Uma semana minha de treino. É. Vamos lá, vamos voltar um mês atrás aí que eu tava treinando forte, né? Segunda-feira, uma horinha de bike, né? Falando agora que eu só tava de bike, né? Terça-feira eu corria meia hora, pedal com intervalado, certo? Depende muito do Fazia intervalado. corrida e depois uma Isso, transição pro pedal. isso, fazia o inverso do triatlon, né? Primeiro eu corria para soltar Aham. as pernas, né? Tem gente que deve pensar, pô, correr que morre. Não, mas às vezes você solta as pernas, dependendo do nível que você tá, você começa a Sim. soltar. Daí quarta-feira, a pista, né? Tem que. Primordial. Daí quinta-feira, giro de bike de novo, né? Uma hora e pouco ali. Como eu falei, não passa de uma hora e meia mais, cara, E porque eu não tenho natação? tempo. É que esses últimos tempos eu não tava nadando, né? Mas Ah, tá. natação, por exemplo, eu encaixava sempre na Se quarta-feira, for colocar né? natação ali nesse Se eu treino de fosse nadar uma semana, vez por semana, quarta-feira. Se fosse 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, né? entendi. E. Ou porque na quarta, né? Se é tão pancada a corrida, porque daí a natação dá uma soltada também, Também ajuda, né? né? Você solta um pouco a Dá uma musculatura. relaxada. Daí na quinta, uma horinha e pouco de bike. Sexta-feira sempre, cara, também é quase meio que regra. Corrida longa, né? O longo o que que é? É 15 pra cima, né? E daí no Sim. sábado aí é longão de bike, né? 3, 4 horas de bike, 5 horas, daí. Mas Dominguinho. ultimamente o sábado eu tô saindo mais com o pessoal, sabe? Aham. Onde que tem um grupo eu vou junto pra. Senão fica muito monótono, né? Sim. Já é difícil você treinar todo dia de semana, e Junto. daí final de semana, como já é um ritmo mais leve, um ritmo mais confortável, só tem que ser mais longo, você Sim, vai sai junto, com o pessoal, com o pessoal. conversa, troca uma ideia. Mas quando é, tipo, intervalado, alguma coisa, daí eu Daí é gosto mais de fazer, específico, gosto de né? fazer sozinho. E domingo eu quase sempre faço off, sabe? Cara, fico em casa, Descanso. descanso, porque eu também. Tem que recuperar, né, cara? Quando eu Principalmente. tava treinando forte ali, às vezes o domingo era tipo uma horinha de bike ou uma horinha de corrida pra soltar. Uhum. Mas hoje em dia é solto. É Tem basicamente isso. esposa também? Tenho, não posso esquecer Daqueles dela. dias meio mais novinho. Porque tem que estar junto ali também, né? Claro. Mas, cara, é basicamente isso. Mas eu, como eu falei, cara, eu sou uma pessoa que curto esporte, cara. Curto demais. Não tem. Tem muita gente aí que Estando ali em movimento e tal, cara, não importa se é não na importa. bike, se é Se na eu tô natação, se é na sofrendo, se eu corrida. tô. Até tem gente que olha pra mim e fala: Ah, você é aquele cara que fica em cima da bike tanto tempo. Eu falei: mas sou, Eu né? gosto, vai fazer o quê? Você fica, daí você vai correr, eu sou esse daí. Esse mesmo. Mas não ganha nada? Não, não ganha nada. Faz por amor Mesma mesmo. coisa que vocês. Não ganha nada. Mas é por amor mesmo, né? França, agradecimentos. Quer Cara, como eu agradecer falei que eu alguém? tava falando no meio ali, né? Primeiro agradecer a vocês aí, né? Por Tamo aí. tá divulgando o Imagina. trabalho. É, Queremos fazer o ciclismo e outros esportes, né, cara? Principalmente aqui na nossa cidade é o e toda a esporte, região crescer, né, cara? é o Tentar esporte divulgar. endurance, né? Que nós temos que fazer, né? Tentar divulgar quanto mais, melhor. Com certeza. Ao meu pai, né, cara? Meu pai e minha mãe aí. Minha mãe às vezes não gostava muito que eu participasse, que ela sempre fala, você tá muito. É demais, é demais, é demais. Mas meu pai nunca teve esse demais, né? Sempre ela vai embora. Se motivando, né? E, cara, e o pessoal que treina ali, né? O Task é uma pessoa que eu vejo que ele torce bastante aí. Uhum. E não só ele, né? Minha esposa também, ela me motiva, sabe? Ela me cobra, sabe? Tipo, essa semana, Ela cara, também né? Era atleta, né, ela cara? é Ela atleta. sabe, Ela nada até hoje, né? Não nada profissionalmente, mas nada, sim, né? convive E com isso, sabe isso como é daí. que é a vida, sabe a rotina, como é que funciona, como é que não funciona. Isso é Ela, legal. ela até me cobra, sabe? Ela fala, pô, essa semana você não fez nada ainda. Tipo, essa semana foi uma semana bem atípica pra mim no trabalho, né? Então eu só pedalei na segunda, hoje é sexta. Pedalei na segunda e corri na quarta só. Uhum. Então amanhã eu vou pedalar de novo, mas ela falou, pô, você tá parado. Eu falei, cara, como assim parado, né? Tem gente que não faz nada. Eu já pedalei uma hora e meia na segunda, corri uma hora na Sim, quarta, mas nada comparado ao que eu sempre tá fazia, te né? cobrando e tal. É Isso isso é daí. legal, isso Então é a minha top. família aí me apoiou sempre muito, sabe? E como eu falei, né? Eu tenho os apoios ali, né? Cara, o Caio me ajuda bastante na bike ali e tudo mais. Mas eu não tenho patrocínio porque eu não sou um profissional, né? Sim. Também nunca busquei, sabe? Nunca fui atrás. Eu gosto porque eu faço porque eu gosto, Uhum. né? É claro, se algum dia alguém chegar e me disser, ó, vou investir para você treinar, Sim. nós podemos pensar, mas
eu vivo do meu emprego, né? Hoje eu não vivo do esporte. Até porque tem uma formação e tudo, né? Tenho minha formação que é fora da área aí. Mas, enfim, né? Meus agradecimentos são basicamente isso aí. Minha família que me Mas, apoia o máximo. Sempre me 100%. apoiou no esporte. E a sogrinha? E minha sogra, né? Isso daí. Como é que é o nome dela? Soraya? Soraya. Soraya. A da Né? Raia. Muita gente conhece ela, né? Muito gente nadou com ela Aham, ali. Soraya é minha sogra, sim. minha ex-técnica. Até Pronto. ela mesma, né? Fala. Obrigado aí por Valeu, ter vindo aqui com obrigado. Com nós. certeza. E sempre que quiserem, Pode né? deixar. Quiserem ouvir Vamos. uma história aí. E quantas histórias tem, né? Ô, Foi passado bastante. E vamos lá, né? Tudo que puder para ajudar a quem divulgar o é ciclismo, ciclista e, tipo, tá no ramo do esporte, cara, se for começar a contar as histórias, ó. vai horas Tem e horas. história pra. Cada treino é uma história diferente que o cara conta. Só para resumir, né? Todas as viagens que eu fui com o Tasca, cada viagem é uma história, né? Nós nunca Sim, repetimos mesmo. sim, E é claro, sempre viagem de certeza. 2, 3 horas e Gente, beleza. Obrigado beleza. e até mais. Tchau. Valeu, até mais.